Pretzel. Alô, Pretzel, Ronaldo Giovanelli de volta das férias. Um abraço, conteúdo do ar com Pretzel, o ídolo eterno da fiel torcida corintiana, Ronaldo Giovanelli, para Corinthians e Mirassol na Bandeirantes. Um abraço a vocês, boa noite. Um abraço, Ulisses, um abraço, Ronaldo, a toda a nossa equipe. Não vai ser um jogo fácil, mas o Corinthians é favorito. Passou raspando pela Universidade Central, mas passou. Vai receber o Barcelona de Guayaquil na próxima quarta-feira, dia 12. Antes, dia 5, joga pela Libertadores lá no Equador. O jogo de hoje é um jogo de Série A do Brasileiro. O Mirassol vai disputar a Série A pela primeira vez. Só por isso já deve existir um respeito maior pelo adversário, que tem pelo menos 7 jogadores que estão há um bom tempo entre os titulares da equipe, 2, 3 anos em 3 temporadas. Mas o Corinthians é melhor? Claro que é melhor. Ramon Dias troca a dupla de zaga, porque o André Ramalho e o João Pedro Choca foram muito ruins contra o time venezuelano nas 2 partidas. E ele deixa o Garro no banco de reservas, aqui eu acho que é mais uma preservação, e escala o time com 3 atacantes. Um esquema aberto do Ramon Dias para tentar sufocar o Mirassol, num jogo que eu acredito que o Corinthians tem um leve favoritismo, Ronaldo, apesar da qualidade do adversário. Boa tarde, Ronaldo. Opa, Ulisses, Pretzel, uma boa tarde a vocês também, os amigos da Rádio Bandeirantes. Eu estou vendo atentamente e voltando agora de férias, deixando um abraço a todos, obrigado pelo carinho também das pessoas que sempre perguntam, né? A gente fica muito feliz. Mas agora eu estava ouvindo o Pretzel falar negócio da defesa do Corinthians, que é o que está preocupando nesse começo de temporada. Porque se fosse pelos erros, o Corinthians estaria jogando sem zagueiros hoje. A verdade era colocar os volantes ali, tentar, porque o Félix Torres também foi uma desgrama até aqui. Parece que não voltou das férias. Ele não voltou das férias, o próprio Kaká também não voltou, o Ramalho não voltou também. E o Gustavo, que estava machucado, está voltando hoje. Então é o que mais preocupa o torcedor corintiano. Porque o torcedor sabe que do meio de campo para frente está funcionando e funcionando muito bem o setor do meio de campo, a movimentação no ataque. Tanto é que muitas vezes o próprio Yuri Alberto também perde muitos gols, mas também está fazendo muitos gols. É uma fase diferenciada na vida dele, e tanto é que ele e o Hugo já estão sendo relacionados para a seleção brasileira. Então são fases que o jogador passa, que todo mundo acaba acreditando no jogador, mas outros, como eu falei da zaga, ainda está insegura, mas eu não sei por quê, porque se tem uns volantes atuantes ali, Carídio, tem o Bidon, são pessoas que sempre rodam esse setor e tentam dar maior segurança, mas a verdade é que no mano a mano está acontecendo esses erros grotescos até na defesa do Corinthians. E hoje eu espero que com essa mudança feita pelo treinador Ramon, pela quantidade de jogadores no meio de campo, que ele está se preocupando muito no meio de campo, que esse jogo vai estar ali para aparelho ali no meio de campo, que o Corinthians possa render. Mas a grande preocupação é a gente ver aqui, ao chegar aqui, os caras, e a defesa do Coringão, hein, Ronaldo? Parece uma peneira, Ulisses. E principalmente na bola aérea, né, Pretzel, né, Ronaldo? Não é qualquer bola, viu? Não sei se o Pretzel vai falar alguma coisa. É rasteira, é nas costas, é quando ela está no... O Félix Torres no último jogo aqui, a bola estava no pé dele. Ele jogava pro Hugo, não é isso, Pretzel? Você sabe, né? Eu não acho o Torres essa desgraça toda, mas ele está mal. Ele fez um primeiro ano muito ruim no Corinthians, mas acho que é um jogador que ainda dá para recuperá-lo. O André Ramalho começou muito bem, mas parou. O André Ramalho não sobe mais em nenhuma bola. E esse menino João Pedro é bom zagueiro, mas ainda precisa de um tempinho para se afirmar. Então, para mim, o melhor zagueiro do Corinthians é o Gustavo Henrique. E hoje volta, ele só tem um probleminha na carreira, né? Se machucou demais, porque senão ele seria bem maior do que ele é como zagueiro, né? Então, para mim, é o zagueiro de maior segurança do time do Corinthians é o Gustavo Henrique, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes. Aí ele põe o Félix Torres, cara. Então, esse é o medo. De ser mau zagueiro, né, cara? Se deu bem no Corinthians ainda. Posso dizer assim, ô Pretzel? Eu acho que o treinador tem que saber quando o jogador não está numa boa fase. Eu até entendo que o cara é de seleção equatoriana, que ele marcou o Messi. Todo mundo fala que ele marcou o Messi. Mas aqui ele não marcou ninguém. Aqui ele pega a bola e ele não tem, como é que fala, tranquilidade, aquela de colocar essa bola, de achar um lateral, ou de achar os próprios volantes. O que ele mais faz aqui é dominar essa bola e tocar pro Hugo. Não precisa fazer isso aí, tem jogo que não precisa. É melhor você dar o picão do que você ficar sofrendo pelos seus zagueiros não estarem confiantes e devolvendo a bola com medo de tentar uma jogada ou com medo de tentar atravessar
acaba jogando toda a pressão para cima do goleiro, e aí, na área pequena e área grande, você tá dando a sorte pro time adversário. Da Bandeirantes, Corinthians e Mirassol e Corinthians, Maju Arruda Leite vem com o jornalismo da Bandeirantes. E aí, Maju? Oi, Ulisses, uma boa noite a você, boa noite a todos. A Rádio Bandeirantes prepara uma cobertura especial da cerimônia do Oscar neste domingo, na torcida pelo filme Ainda Estou Aqui. A transmissão exclusiva no YouTube, a partir das 8h45 da noite, será comandada por Danilo Gobato. E além de análises e comentários de especialistas sobre a premiação, o ouvinte também vai acompanhar os termos mais pesquisados no Google relacionados ao Oscar. Logo após a transmissão do jogo entre Santos e Bragantino pelo Campeonato Paulista, a cobertura do Oscar vai passar também para o dial da Rádio Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil, Corinthians e Mirassol e Corinthians, a bola rola daqui a pouquinho para você. Quem tá no QG Bandeirantes de Esportes hoje, hein? Sou eu. Ah, Solerzito, voltou de férias também, 90 dias de férias. Que isso? Tem que voltar trabalhando todo dia mesmo. Você faz falta, Soler. Quando a gente reclama, você faz falta. Muito obrigado. O duro é quando o cara sai de férias, a gente nem percebe que ele saiu. Isso aí foi pra mim, é? Não, pra você não. Você faz falta também. Tá. É pro Jean Pierre, que sai de férias. Eu de goleiro passei pra zagueiro, né? Gamarra, né? Não faz falta, né? Não. É o futebol da Bandeirantes, Corinthians e Mirassol e Corinthians para você, QG Bandeirantes de Esportes, Gustavo Solero. Boa noite, Solero. Boa noite, Ulisses. Um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha no microfone da Rádio Bandeirantes. Neste momento, na tela da Band, semifinal do Campeonato Carioca, o Fluminense está vencendo o Volta Redonda por 1-0, gol marcado por Canóbio, depois de uma entregada da defesa. Nesse momento, 15 minutos e meio do primeiro tempo. Ontem, o Flamengo venceu o jogo da ida contra o Vasco da Gama por 1-0, partida que aconteceu no estádio Newton Santos. Tivemos já o primeiro classificado para a semifinal do Campeonato Paulista. Ontem o Palmeiras venceu e venceu bem a equipe do São Bernardo, 3-0, com direito a 2 gols de Estevão, e o Verdão está classificado para a próxima fase do Campeonato Estadual. Além desse jogaço entre Corinthians e Mirassol, a Rádio Bandeirantes transmite mais um jogo de Série A de Campeonato Brasileiro dentro do Campeonato Paulista. 8h45 da noite na Vila Belmiro. Pedro Martelli narra, Cláudio Zaidan comenta e Felipe Melo estará nas reportagens de Santos e Red Bull Bragantino. E amanhã, segunda-feira, teremos o encerramento da fase quartas de final do Paulistão, 8 horas da noite no Morumbi. Narração de Ulisses Costa, comentários de Alexandre Pretzel, e o Luiz Fabiani estará nas reportagens. Já tivemos também estaduais com as definições das suas respectivas finais, Ulisses. No Campeonato Mineiro, o Atlético vai enfrentar o América. O primeiro jogo é sábado que vem, dia 8 de março, 4h30 da tarde. Jogo que acontece no Mineirão com mando do Atlético Mineiro. E no Campeonato Gaúcho teremos Grenal. O Grêmio abre a decisão também no próximo sábado, dia 8 de março, 4h30 da tarde. Jogo que acontece na Arena do Grêmio. E o Internacional será o mandante do jogo da volta do Campeonato Gaúcho. É o futebol da Bandeirantes, Corinthians e Mirassol e Corinthians. Você se liga no microfone da Bandeirantes em Campo de Baixo. Bandeirantes para você, mesa de som, Michel Lopes e Adriano Oliveira, central técnica Beto Rebeck. No Twitter, Igor Nascimento Digital com Guilherme Marçal. Aqui está o Marcos Mesquita, com quem mais? Marcos Conceição, desculpem, com Pellegrini. E você vai curtir a emoção do jogo para você de Corinthians e Mirassol daqui a pouquinho. Vale vaga para a semifinal do Campeonato Paulista de Futebol. Fique ligado porque você sabe, futebol é aqui. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco.
E eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem Estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br. Tá a fim de ver os grandes craques do futebol europeu? Tá com aquela vontade de ver um golaço? Um clássico do futebol inglês ou El Clássico espanhol? A gente tá contigo. Contigo e com o Vini Júnior, o Haaland, o Mbappé e muito mais. O Disney Plus tá com tudo. E o melhor futebol do mundo tá no Disney Plus. Assista ao futebol europeu ao vivo no Disney Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Tinta da Baltec na parada. Tinta emborrachada pra sua fachada. Pra você não ter essa parede trincada. Tinta emborrachada pra sua fachada. 100% elástica. Essa tinta realmente é fantástica. Tinta Baltec emborrachada. Tinta Baltec emborrachada. Olha só que loucura. Essa tinta elimina até fissura. Tinta emborrachada Baltec. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Futebol é com a Bandeirantes. Corinthians e Mirassol, a bola vai rolar já já pra você. Quartas de final do Campeonato Paulista de Futebol. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola rola daqui a pouquinho, torcedor ouvinte do Brasil. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Melhor lugar pra você curtir os jogos do Timão na Neoquímica Arena é no Camarote Fielzone. Muita comida, muita bebida, muita música pra você. Camarote Fielzone, o melhor lugar pra curtir os jogos do Timão aqui na Neoquímica Arena do Rei dos Camarotes, Léo Rios, que também é dono do Camarote 011 no Sambódromo em São Paulo. Foi um show. Capelanes quase derrubou o camarote ontem, de tanto que pulou. Tá muito gordo o Capelanes, uma vergonha. O futebol da Bandeirantes pra você. Vem com o Ronaldo Giovanelli no Camarote Fielzone. Antes, porém, tem informação, pois não. Tem mais um gol na tela da Band, Ulisses. Mais um gol do Fluminense, Canóbio. Agora Fluminense 2, Volta Redonda 0. Valeu, Gustavo Soler, no Camarote Fielzone, Ronaldo Giovanelli. Fala, Ronaldo! O Léo chegou tarde, hein? Não, o Léo chegou agora aqui, o seu Roberto também já está aqui, Dona Wanda também mandando um beijão pra você. E o Léo quer falar da reforma que foi feita aqui também, colocando a Rádio Bandeirantes aqui dentro do camarote para ficar mais próximo do público. E o Léo vai falar pra gente dessa reforma que ele fez e do cantinho da Rádio Bandeirantes que ele colocou aqui pra gente, Ulisses. Grande Ulisses, tudo bem? Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Mais uma vez um prazer. E hoje inauguramos aqui o Aquário Bandeirantes, aqui onde o Ronaldo vai trabalhar e toda a sua equipe aqui na narração de mais um jogo. Muito obrigado, Ulisses. Valeu, Léo. Léo Risso, sempre muito atencioso com a Rádio Bandeirantes, com a gente.
A gente só tem a agradecer essa parceria de sucesso e a gente fica feliz com cada conquista que você faz. Agora vem aí a Dunas, né, Léo Rizzo? Arena Dunas. Camarote pequenininho para 10 pessoas, é isso? Arena Dunas, em breve, em abril, dia 5 de abril, estamos inaugurando 5.000 pessoas lá. E estamos aqui hoje na ressaca do Carnaval. Obrigado pela presença. Vai lá, fui! Ulisses, e outra coisa, isso aí, Léo Rizzo. Pra finalizar que aqui, tem de bomba, Ronaldo? A bomba é o seguinte, quem quiser estiver viajando, estiver aqui pro São Paulo, deixa o carro aqui na arena, que o estacionamento é bem próximo do aeroporto. E falar pro Andrés abaixar um pouquinho, porque foi para 170 pau o estacionamento. Isso é uma loucura. Depois que foi feita a denúncia, eles aumentaram o preço do estacionamento aqui na arena. E outra coisa, não vai nada pro Corinthians, hein? A Bandeirantes escala os times, começando pelo Corinthians. O Timão vem aí, diz Fabiane, escale o Corinthians. Diogo Souza com a 1, 2 para Mateuzinho, 3 Félix Torres e 13 Gustavo Henrique, 21 para Matheus Bidu, fechando a linha defensiva. No meio de campo, de 70, José Martínez, 19 para Carrilho, 27 Breno Midon e desta vez um trio de ataque com 11 Romero, 10 Memphis Depay e 9 Yuri Alberto. O banco de Matheus Donelli, 32, 5 André Ramalho, 7 Maicon, 8 para Garro, novidade no banco de reservas, 25 Kaká, 26 Angileri, 35 Charles, 37 Rian, 43 Thales Magno, 47 João Pedro, 59 João Vitor e 80 Alex Santana. Fogos de artifícios bonitos aqui na Neoquímica Arena, escalando o Mirassol, Fabiane. O Mirassol vem com 23 Alex Muralha, 19 Lucas Ramon, 34 João Vitor, 33 Alain Pereira e 6 Reinaldo, 25 Neto Moura, 8 Danielzinho, 27 Gabriel. No ataque de Matheus Davó e 9 Léo. O estacionamento não vem não pro Timão, viu? Pra onde vai o dinheiro do estacionamento da Neoquímica? E até aumentou o estádio, a capacidade, rapaz. Que coisa, o que fizeram com o Corinthians? Alô, Pretzel, alô, Ronaldo. Em época de carnaval, né? Aquela música da Gal Costa, né? Onde está o dinheiro, o gato comeu, né? Aqui seria o Gavião comeu, não sei. Vocês que se arrumem aí com o Corinthians, né? Um negócio impressionante. Vocês que eu estou dizendo, conselheiros e sócios do Corinthians que elegeram essa gente, que simplesmente acabou com o Corinthians a médio prazo, né? Sobre o jogo, que é o que vale, né, Ulisses? A bola rolando, o Corinthians, é claro, é favorito, mais uma vez. A torcida lota o estádio num domingo de carnaval. É uma torcida realmente espetacular, com uma média de público de 45 mil pessoas. Então, o Corinthians, nesse ânimo, como é que eu posso dizer? Nesse ambiente, o Corinthians, é claro, é favorito contra o Mirassol. Mas tem que tomar cuidado, né? O time não jogou nada na Venezuela, não jogou nada aqui em São Paulo, contra uma equipe que é semi-amadora, que é inqualificável e que conseguiu fazer 3 gols no Corinthians. Então, um alerta para o jogo de hoje, é outro jogo. O Mirassol está habituado a enfrentar o Corinthians, vai jogar para cima e o Corinthians vai ter espaço para jogar também. Promessa de um jogo bem interessante, Ronaldo. É verdade, Pretzel. Tanto é que esse levantamento que foi feito das derrotas do Mirassol, que o Barroca saiu, tá o Baitelo agora também, é um time que são praticamente 6 jogos sem vencer, mas sempre colocou no adversário dificuldade, sempre foi um time que teve derrotas, mas não entregou o jogo. Diferente de um time que você olha e fala, os caras estão entregando, os caras estão mortos. Não, foi um time que lutou até o final. E o Corinthians tem que saber que hoje virar a chavinha pelo seguinte, porque é o jogo da vida do Mirassol. E por que não do Corinthians também? Tudo bem que, né, tá pegando o Mirassol que tá praticamente mexido e sem o seu treinador, chegou o Baitelo agora. Mas você tem que entregar da mesma forma que o adversário, porque aí você iguala, pelo menos na pegada, e vai sobressair a técnica de cada jogador. Era assim na minha época, eu espero ver o Corinthians agora entregando muito, porque o Mirassol tem que entregar muito, tem que mostrar também que é um time de Série A, Ulisses. É verdade, Ronaldo, tem que mostrar, porque a pior coisa no mundo é você perder dentro de casa, né? Isso. Quando você perde dentro de casa, e as pessoas acham que é normal, tem gente que acha que é normal. Você se autoderrotar ou destruir, ou desqualificar, que é triste, né, Ronaldo, né, Pretzel? Eu acho que o fator entrega, ele mostra pro torcedor, que nem o torcedor no carnaval, enchendo a casa, lotando a casa. Se você perder para um time que jogou mais que você, que entregou mais que você,
Não é que você vai aceitar, você vai cobrar muito mais seu time, mas você tem que ver a entrega. A entrega vai dizer muito do que vai ser o Corinthians nesse ano, e começa hoje, porque já deixou a desejar em algumas partidas, não foi intenso como sempre foi, e o seu torcedor tá aqui, olha, não para de gritar, não quer saber, né, Pretzel? É verdade, eu acho que o torcedor é tudo pro Corinthians, né? Agora, só uma rápida sublinhada, um estacionamento a R$170, isso é um dos maiores assaltos que tem na história de um clube de futebol. Isso é um assalto, deveria haver uma investigação. Ah, mas é uma instituição privada, coloca o preço que quiser. Não, para mim isso é assalto. Corinthians que se entenda. Tá mais barato estacionar no aeroporto e vir pra cá, pra você ter uma base. Então eu não gosto de falar disso, eu gosto de falar de jogo. Mas quando eu cheguei aqui, isso aí pra mim é um assalto ao torcedor. É o futebol da Bandeirantes, você Rádio Bandeirantes Oficial, Rádio Bandeirantes Oficial, você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, obrigado pelo carinho da sua sintonia, você curtindo o Sonsaço Bandeirantes, a bola vai rolar já para você, é o microfone Bandeirantes trazendo emoção, quartas de final, vale nada mais, nada menos do que a vaga para semifinal, o Palmeiras está lá, mais tarde o Santos entra em campo diante do Bragantino, a Bandeirantes traz a emoção do jogo para você, vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, vai começar o jogo, saída que pertence ao time do Corinthians, a bola rola, Hélio Castanheira Júnior, uma homenagem póstuma em memória de Hélio Castanheira Júnior, que faleceu agora, nasceu em 1970, triste, hein, Ronaldo? Apito, o árbitro toca na bola, o timão, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa. Perder em casa é duro, hein, meu amigo? Domínio do campo de defesa. Sai jogando contigo novamente. O time do Corinthians. Abertura com Gustavo Henrique. Quebra de esquerda para Bidu. Bidu domina para o time corintiano brasileiro. Jogando pelo seu campo de defesa. Ele tenta o toque. Ele para contigo no setor intermediário. Recolhe a jogada para Carrilho. Carrilho domina pelo comando de defesa. Vem para o toque. Ele para contigo no setor intermediário. Recolhe novamente. Vem para a finta. Tenta o toque. O time do Corinthians brasileiro. Jogando pelo setor de direita. Na direita vem Félix Torres. Ele lança a jogada. Levanta para o comando de ataque. Vem para afastar. Tira dele o Mirassol. Reinaldo chega tocando, põe para fora. Em lateral para o Timão bater pela direita do campo de ataque. Lateral pela direita para o time do Corinthians bater. Baltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. A bola volta com o time do Corinthians. Vem Mateuzinho, solta a jogada pelo setor de direita. Para a jogada pelo comando de ataque para Carrilho. Domina pelo time do Corinthians, enfia para Mateuzinho. Mateuzinho desceu, tem aberto no meio de campo. Cantou o toque, soltou para Romero. Romero devolveu para Mateuzinho. Desvio, o zagueiro vem para tocar na bola. Danielzinho põe para fora em lateral para o time do Corinthians bater. Manuel para o Timão bater pela direita do campo de ataque. É lateral para o time do Corinthians bater pelo setor de direita. Levantamento vem à frente com toque de bola de Coronado. Coronado prende o lance, vem para a finta. Ele recolhe, vai para o toque de bola do time do Corinthians. A abertura à frente, tentou bater para o gol. Yuri, bola fraquinha. Tentava o toque no meio, o Bidon foi Coronado, mas não tem Coronado no time. Tá parado o jogo aí. Tá parado o jogo, primeira trama ofensiva do Corinthians no setor de costas do Reinaldo. Muito vaiado pela Fiel, Ulisses. É bola no campo de defesa, lateral novamente para o time do Mirassol, batendo pelo setor de direito no campo de ataque. A Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Tem José Barquilha, toca na bola, vem para fora em lateral para a equipe do Mirassol, batendo pelo setor de direita, lateral cobrado com Lucas. Lucas Ramon abre a jogada, tenta o levantamento à frente, aperta o time do Corinthians, ganha lateral. Tá parando a árbitro, o jogo dando lateral para a equipe do Mirassol, bater bola para o time do Mirassol, bater pelo seu campo de defesa. Para você ligado no futebol da Bandeirantes. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fios e cabos elétricos, tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domínio do campo de defesa, tanto toque de bola para ser jogando o Mirassol, estica a bola errada em Peru, põe para fora. É lateral para a direita, para o time do Corinthians bater, Mateuzinho, sobe para Carrilho. Carrilho vem para o time do Corinthians, tenta descer pelo campo de defesa. Ele vem para o breque em cima da marcação, recolhe a jogada até a sua zaga. Tenta o toque de bola, está jogando com o Félix Torres, que abre aqui atrás com Gustavo Henrique. Domina
domina pro Timão para sair do joguinho. A abertura vem para Bidu, Bidu domina para o time do Corinthians, tem o toque de bola, já solta a frente para José Martins, levantando o toque de bola, Coutinho de Memphis, tem o toque, Memphis soltou, jogada Coutinho pelo comando de ataque, abriu pro toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, vem com José Martins, ele prende o lance para o time corintiano, abriu pelo setor de direita, vem pro toque, Mateuzinho desceu livre, Carrilho lançou pela direita do campo de ataque para Mateuzinho, José Martins fica caindo, Mateuzinho cortou, dominou pelo comando de ataque, tem aberto pela ponta, solta para Yuri Alberto, ele prende, abriu para Romero, Romero dominou pelo bico da grande área, tentou cruzamento direto na boca do gol. Tranquilo, Alex Muralha sai para fazer a defesa. E pegou no pé do Muralha, a torcida do Corinthians, cruzamento despretensioso, ele não ficou com a bola, depois esperou para a chegada do Yuri Alberto, posse de bola com o Mirassol e o Martins no chão. José Martins, volante do Corinthians, pediu atendimento médico. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, tem que ser o Sil. Tá parado o jogo, tá marcado, bola para a equipe do Mirassol, saíram jogando. E aí, Ronaldo Pretzel. Martins está caído, ombro esquerdo, Ronaldo. Pancada no ombro esquerdo. E a gente também ouviu o Pretzel falando que esse jogo será muito no meio de campo. Ele já está acontecendo, com 3 minutos ali. Ninguém tem muita tranquilidade em dominar essa bola, levantar a cabeça. E ele tentou fazer isso, acabou tendo pouco espaço e teve o contato. Então, agilidade maior no meio de campo para fazer essa bola girar, porque senão toda hora vai parar o jogo, Ulisses. Interessante, Ulisses, é quando alguém do Corinthians pega a bola, me chamou a atenção, tá certo que são apenas 4 minutos, tem 3 jogadores do Mirassol em volta. 3 jogadores do Mirassol em cada jogador do Corinthians, quando o Corinthians tem a posse de bola. Então tem que abrir o jogo como abriu pro Mateuzinho agora, onde ele passou no corredor sozinho. É bola do campo de defesa para o time do Mirassol ser jogando. José Ramires parece que teve um deslocamento no ombro ali, é isso? Parece... Tem jogador machucando o ombro, hein? Parece ter sido um desconforto mesmo na região do ombro, mas aparentemente não preocupa. O Ramon não pediu para nenhum reserva partir para o aquecimento. O Martins vai deixar o campo, já deve voltar. O médico está fazendo sinal que vai tentar colocar no lugar o ombro dele. Ele está com o braço cruzado na frente do estômago ali. E sai conversando com o médico do Corinthians. Corinthians momentaneamente com 10 jogadores em campo para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir. 5 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista, quartas de final. Ramires de volta, o time do Corinthians continua, Corinthians e Mirassol, o placar do jogo é de 0-0, alô Soler. E no Rio de Janeiro, por enquanto, 2-0 Fluminense contra o Volta Redonda, 34 do primeiro tempo, os 2 gols de Canóbio. A bola volta do toque de bola, tenta descer pelo setor de direito do campo da retaguarda, tenta descer o time do Mirassol, a bola foi chuta à frente do campo de ataque, já prendeu nesse curtinho, Lucas Ramon tenta o toque, não consegue, vem para tirar, dá um pico na bola, Bidon, Yuri Alberto corre atrás da marcação, sai do gol, fora da grande área, deixa a bola quicar, Muralha segura para o time do Mirassol e já sai jogando pelo seu campo de defesa, ele tenta o toque de bola, solta para Imperiur domina em frente à grande área do time do Mirassol, para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil, Thais Freitas curtindo o sonsaço da Bandeirantes, a bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário, domina o time do Mirassol pela esquerda com o Reinaldo, faz a finta, o break em cima da marcação no vermelho, domina do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no meio, volta para Imperiur, que está jogando no seu campo de retaguarda. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil é Sil. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time de Mirassol, a bola foi solta à frente, vem para a cobertura do Gustavo Henrique. Ele toca na bola da tentativa do domínio do time do Mirassol, sai para a linha de lado, lateral para o Mirassol, bater pelo setor de direito no campo de ataque, amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata, a bola volta no toque de bola, tenta ser jogando o time do Mirassol, a abertura vem pelo setor de direito no campo de ataque, Bidu não marca, dominou na direita, vem cruzamento na grande área, afasta Félix Torres, tirou a bola, voltou de primeira, mandou pra fora. Mas o que é isso, Danielzinho? Que é isso, hein, Danielzinho? O goleiro do Corinthians é o Hugo Souza, não é o Ronaldo Giovanelli que você está vendo lá no camarote. Postou no Ronaldo a bola. Ô, Fabiane. Pegou muito mal na bola o Danielzinho, certamente levantou algumas risadas da torcida do Corinthians aqui. Tudo ok com o Martins. O Maicon e o Rian foram para o aquecimento, mas já voltaram para o banco. O venezuelano segue no jogo.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Você ligado no microfone, ele vai com a tradição do rádio esportivo brasileiro. Domínio do campo de defesa para Sérgio Júnior, vem para o toque de bola, time do Corinthians, abertura vem para Romero. Romero domina pelo setor de esquerda, câmara ataque, deu bom toque de bola para Bidu. Bidu ganhou, tentou soltar a bola no campo de ataque, aperta o time corintiano, voltou com o Romero para o toque de bola, recolheu novamente no campo de ataque. Bidu, ele perde a bola como normal, perde o lance, a bola volta com o time do Mirassol que está jogando. Vem para dar combate, o time do Corinthians tenta ganhar a jogada. Romero vai para cima da marcação e comete a falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para o time do Mirassol bater do seu campo de defesa. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista ao Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano e ao Campeonato Inglês do Disney Plus com transmissão da ESPN. A bola volta no toque de bola para o Sérgio jogando. Recolhe você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Domínio do campo de defesa para ser para o jogo. Já recolhe a jogada contigo do seu campo de defesa. Tenta o toque de bola para ser jogando do time do Mirassol. Lindo passe na direita do campo de ataque. Chico, quem ganhou, cruzou na boca do gol. Mateuzinho vem para tirar. Ele chega, dá um bico na bola, põe para fora. Escanteio para o time do Mirassol bater. De pé em pé a jogada do Mirassol. Oportunidade clara de gol. A primeira da partida. Escanteio, vem Cleison. Se posiciona, vem Cleison para a cobrança de escanteio, para você ligado no futebol da Bandeirantes, placar do jogo 0-0, 9 de bolas rolando. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse Estrela Bet. A bola volta, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Se posiciona para a cobrança de escanteio para o time do Mirassol bater, você ligado no microfone de Bandeirantes, vem Kim. Ele vem para a cobrança, Chico Kim para bater escanteio. É pelo setor de direita, partiu para a bola, correu, bateu. Hugo não saiu, vem de cabeça, Carrilho tira. Tenta chegar em cima da marcação, aperta bem, fez para tentar ganhar para o time do Corinthians, não consegue, bola volta com o time do Mirassol, que prende aqui atrás com o Muralha, que sai jogando no seu campo de defesa. Tempo de jogo, 9:40 jogados, Corinthians e Mirassol 0-0. Ronaldo Giovanelli, Alexandre Pretzel falam na Bandeirantes. Olha, um jogo igual, hein? Jogo igual até agora. O Corinthians começou um pouquinho melhor. Teve aquele cruzamento do Romero. Até cruzamento a gente já está avaliando, né? E agora o Mirassol respondeu com pelo menos um escanteio, uma jogada de linha de fundo. Jogo totalmente igual, mas a bola passando, né, Ronaldo? Pelo meio campo. O futebol da Bandeirantes, Ronaldo. Jogo igual, mas todo mundo já sabe por onde que o time adversário joga quando vem aqui na arena. É sempre em cima do Bidu. Então alguém tem que encostar, fazer um 2 ali com o Bidu para não deixar ele muito exposto, porque o Mirassol já achou o caminho aqui. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, João. Alô, Capela, tá dormindo. A Estelle tá acordada e o João dorme no Uber, João Paulo Capelanes. Tá babando ali. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A bola volta do campo de retaguarda. Tenta o ser jogando do pelo campo de ataque. Tem lateral, o time do Mirassol pela direita. Tá chamando o QG Bandeirantes Esportes, mas o Mirassol desce com perigo. Bola solta, entrada da grande área. Rolada para trás. Carrilho vem na marcação. Explode. Ele de volta para Ilho Aberto. Ele domina para o time do Corinthians, mas a árbitra parou. Marcou o toque de mão do jogador corintiano. Carrilho, tá marcada a falta para o Mirassol bater. E ficou na bronca a torcida do Corinthians, porque o Timão já iniciava o contra-ataque. A árbitra Daiane demorou para marcar a falta. Tem chance perigosa o Mirassol, que não teme a Neoquímica Arena até aqui. Alô, André, ligado no microfone Bandeirantes, torcendo pro Timão. Se posiciona para ser jogador do ali novamente, vem pro toque de bola. O que foi? Errou, hein? Félix Torres apenas. Errou feio. O Félix Torres apenas vem caindo e tá com o braço colado. E ela marcou retroativa a falta e marcou de maneira equivocada. Não foi nada. Será que foi ela ou que foi o VAR que gritou para ela? Não, se foi o VAR, aí fala para ela entregar o apito. Não, porque VAR, ela demorou muito para marcar, né? Demorou demais, né? E é tão simples, jogo com 11 minutos, a bola rolando, pressionando o Mirassol, e aí acaba tendo um negócio como esse. Agora a verdade é uma só, também se for do outro lado ela vai ter que apitar, né? Ih, cara, vamos ver a falta pro Mirassol bater. Eu vou dizer pra você uma coisa, viu? Capela acaba de dar uma gorfada no táxi. Nossa. Se posiciona para a cobrança de falta. Falta novamente para o time do Mirassol bater. Você ligado na Bandeirantes. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrela.bet.br. É falta. Reinaldo bate bem. Ele vem para a cobrança para o time do Mirassol. Falta para o time do Mirassol bater 0-0. Placar do jogo, bola batida. Hugo no alto faz a defesa. Segura o goleiro do Corinthians com uma tranquilidade incrível, hein, Fabiane? Caiu com elegância e levantou a torcida. Sem dar rebote, já bota a bola em jogo. Bidu pelo lado esquerdo.
É o futebol da Bandeirantes para você. E do time do Corinthians, Bidu tenta ser jogando recorde com Memphis. Memphis recolhe pelo seu campo de retaguarda, deu para Carrilho. Carrilho do para o time do Corinthians, deu para Mateuzinho. Mateuzinho já parte para a direita, não dominou. Não, os dois laterais. Mas o que é isso, Mateuzinho? Mas o que é isso, Mateuzinho? Bola fácil para dominar. Ele não dominou e ficou reclamando pro Memphis que queria a bola mais embaixo. Ah, se liga. Tá louco, viu? A bola volta com o time do Mirassol, que já sai jogando do campo de defesa. A abertura vem para João Vitor. João Vitor domina para o time de Mirassol, abre para Imperiur. Imperiur domina pelo seu campo de defesa, vem para finta em si para a marcação no primeiro. Ele prende o lance curtinho para o comando de ataque. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Vem comigo, torcedor brasileiro. Aperta o time corintiano, bola volta para o toque de bola de Carrilho. Carrilho recolheu para José Martins, enfiou jogada, tentou buscar com Memphis. A bola volta no meio para Bidon, Bidon para Memphis. Memphis domina para o time do Corinthians, cochilou, perdeu. Ele aperta em cima da marcação, tenta ganhar a jogada, recolhe novamente para ser para o jogo. Aperta o time do Corinthians, o toque de calcanhar vem à frente, vem para a marcação. José Martins aperta, tenta ganhar do campo de defesa, vai para cima. Romero apertou em período, vem para tirar. Ele tira, dá um bico na bola, corta contigo no setor intermediário para o time do Corinthians que tenta ser jogando. Aperta o time corintiano, Mirassol, toque de pé em pé. Mateuzinho fica na bobeira, Carrilho vem na marcação, já domina pelo comando de ataque. Volta o time do Corinthians, mas ela para. Marca a falta do Carrilho, é falta para a equipe do Mirassol bater do campo de defesa. E acabou a paciência da torcida com a Daiane. Mais uma falta marcada a favor do Mirassol, que conseguiu uma saída de bola limpa, com qualidade de pé em pé, e é quem dita o ritmo do jogo até aqui, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de retaguarda, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Tenta descer do comando de ataque. 8h30 da noite, a bola rola, Santos e Bragantino. Outro jogo das quartas de final. Pedro Martelli, Cláudio Zaidan com Felipe Melo no futebol da Bandeirantes. E domina, tenta descer contigo no setor de meio de campo. Recolhe novamente, tenta arrancar. O time do Corinthians vem para cima, aberta, ganha o time do Mirassol, que tenta ser jogando pelo comando de ataque. Abertura frente. Vem José Martins, toca na bola, corta, tira, a bola volta com o time do Mirassol. Já domina pelo setor esquerdo da campo de ataque, tenta enfiar a jogada do comando, afasta da linha. Vem para dar um bico na bola, vem para cortar, tira o perigo de qualquer maneira, Carrilho põe para fora. Lateral para o time do Mirassol, bater pelo setor de direita do campo de defesa, manual para o Mirassol cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, torcedor brasileiro. E do campo de defesa para ser para o jogo, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe o time do Mirassol para ser para o jogo, o lançamento foi feito à frente no comando de ataque. Aperta na marcação, José Martins vem por baixo, comete a falta, a árbitra para. Marca falta para o time do Mirassol bater. Falta cobrada, recolhe o time do Mirassol, já sai jogando pelo seu comando de ataque, vem para finta, tenta o toque de bola contigo no setor de meio de campo. Domínio no comando de ataque, aperta o time do Corinthians, Romero vai partir. José Martins lança para Romero em alta velocidade, mas muito forte. Romero não vai chegar, a bola vai sair. Em linha de lado, José Martins, se aprendesse lançar, hein, cara, seria um jogadorzaço, hein? E ele conseguiu participar de um gol assim contra a Universidade. Ele iniciou o primeiro gol do Yuri Alberto na partida com passe de trivela. O Carrilho concluiu a jogada e o camisa 9 marcou o gol do Timão. O Martins está muito incomodado com os primeiros minutos do Corinthians, reclamando com todo mundo por aqui. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor ouvinte do Brasil. Recolhe do campo de defesa, tenta o toque de bola. É bola no campo de defesa para o time do Mirassol bater. E o Reinaldo não tem pressa nenhuma para bater o lateral, hein? E a rivalidade dele com o Corinthians é antiga. Ele que jogou no São Paulo por 7 temporadas e teve duelos marcantes com o Romero, que é quem está reclamando com ele por aqui. É lateral para o time do Mirassol, bater no lateral, cobrado, vem para o toque de bola, tenta tirar o time do Corinthians. A árbitra para o jogo, marcou a falta de novo para o Mirassol, pois não. Tem alguma coisa errada, Ulisses. O lateral demora para se cobrar, ela mata o jogo aqui e o pessoal já está perdendo a paciência com ela aí. Ela deve estar nervosa também, mas a culpa não é dela, é de quem colocou ela aí, fique bem claro. E aí, Pretzel? Estou esperando o repeteco para ver se essa foi falta. O Corinthians cometeu 5 faltas sem essa daí, 4 foram, uma não foi. Não teve repeteco dessa aqui. Essa eu acho que só ela viu. Eu também fiquei com a impressão de sem falta. É bola no campo de defesa para Sérgio jogando o time do Mirassol. Baltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. O time do Mirassol está jogando com o Neto, muda pelo campo de defesa, tenta o levantamento à frente, abre pelo setor de direito do campo de ataque, soltou o lance à frente, domina com Gabriel, Gabriel prendeu para a ponta, abre a jogada contigo no comando de ataque, dominou, recolheu, abriu com o Lucas Ramon, ele prende o lance, volta Lucas Ramon, domina para o time do Mirassol, enfia a jogada pela direita do campo de ataque, vem Gustavo Henrique, toca na bola, vem para tirar, a bola volta com o time do Corinthians, vem para tirar dali
ele. Yuri Alberto tenta o domínio, ganha na primeira, perde na segunda, mas volta com vontade. Aperta Memphis, tenta ganhar a jogada pro time do Corinthians. Romero subiu, tocou pra Memphis, já passa Yuri Alberto. De calcanhar, Memphis pra ele. Dominou, Yuri Alberto vai pra dentro da grande área. Ele faz o break, erga a cabeça, tenta a finta, recolheu, cruzou na boca do gol. Tentou de cabeça, afasta o zagueirão, vem pra tirar. A bola seria um lindo lance do Yuri Alberto, cruzamento perfeito pra Romero. Escanteio pro Timão bater, levanta-se a fiel torcida corintiana. Escanteio pro time do Corinthians bater. Vem levantamento dentro da grande área, torcida corintiana em pé. No microfone Bandeirantes, torcedor 20 do Brasil. Escanteio pro time do Corinthians bater, vem pra cobrança de escanteio, se posiciona Yuri Alberto. Corinthians na pressão, partiu pra bola, levantou, no gol, Muralha saiu no soco, tirou, afasta o perigo. É bola pro time do Corinthians bater, lateral pela direita do campo de ataque. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil é Sil. A bola já volta no toque, para parceiro pro jogo. Domínio do campo de ataque, tenta José Martínez, vem pra finta, tenta o toque, volta contigo na intermediária para Félix Torres. Ele já abre a jogada com toque para de Gustavo Henrique prendeu para Bidu domina para o time do Corinthians, abre a jogada com Memphis recolhe para o time do Corinthians, para Carrilho recolhe pelo setor intermediário no campo de defesa para José Martínez, que volta com toque para de Gustavo Henrique prende para Carrilho domina para o time corintiano, faz o break, obrigado a jogar atrás, ele faz o break, prende o lance, pode soltar no meio, domina para o time do Corinthians, prende a jogada à frente do comando de ataque, tentou enfiar Carrilho, Bidu vem, briga, ganha a jogada para o time corintiano, abriu para José Martínez, ele prende o lance para Bidon domina muito mal, ganha na segunda, ganha na terceira, recolhe para o time corintiano, já sai jogando do campo de defesa do time corintiano. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta para Bidu domina para José Martínez, está aberto, Mateuzinho pela direita pedindo a abertura, vem com Félix Torres, domina para o time corintiano e já parte. Félix Torres recolhe para o time do Corinthians, vem para finta, abriu para Romero vem buscar a jogada para Félix Torres, domina, soltou, digo, no campo de defesa até o presidente. A bola volta no toque para o time do Corinthians, tenta descer com Bidon entrando, abriu para Memphis recolheu, puxou, cruzou, levantou para Romero, subiu o zagueiro, cortou, voltou para Romero, ele protege, a bola vai embora. Escanteio direita para o Timão bater. Escanteio no meio, um duelo de Romero e Reinaldo, eles que se conhecem há muito tempo de São Paulo e Corinthians, travaram duelos interessantes. Vem Mateuzinho para a bola, Ulisses. Vem pra cobrança de escanteio, Mateuzinho. Escanteio deve deixar pro Bidon bater, não é? Bidon pegando a bola aqui, o Mateuzinho tava se posicionando, mas estão Bidon e Memphis perto da marca. E vem Bidon, ele cobra o escanteio, Coutinho, abertura, vem pra Memphis, tentou toque para Mateuzinho dominou, cruzou, levantou no gol, subiu, o zagueiro vem pra tirar, a bola volta com o time do Corinthians, recolhe pelo comando de ataque, a abertura vem pra Bidu, ele prende o lance pelo setor de esquerda, gira no meio para José Martínez, no meio, José Martínez dominou, ameaçou bater, ele liga a jogada pela direita do campo de ataque, vem com Bidon já prende Mateuzinho, passou na linha de fundo, Bidon domina, ele tenta o cruzamento, levantou no toque de cabeça do Memphis, espetacular, Alex Muralha, ele dá um tapa na bola e manda pra linha de fundo, a bola entraria no ângulo direito, escanteio para o Corinthians bater, que toma conta do jogo. Cochilou o João Vitor no Memphis, subiu sozinho, pulou mais de 1 metro de altura e conseguiu direcionar o Alex Muralha bem atento no lance, espalmou para escanteio, Memphis na bola, Ulisses. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, escanteio para o time do Corinthians bater, Memphis vem para a cobrança de escanteio para o time corintiano, partiu para a bola perto da direita, levantou no boca do gol, desvio de cabeça para dentro da área, goleirão Muralha saiu, dá um toque na bola, ela vai embora em escanteio para o Corinthians bater, e o Muralha tá caído. Tá caído o Muralha, aquela queda que a gente sabe natural quando o adversário tá melhorando na partida, ele pede atendimento médico, mas a Dani não tá dando muita bola não, vamos ver. É o futebol da Bandeirantes, hit de verdade, a jogar com responsabilidade, se tem estrela. Se tem hit, tem estrela, estrelabet.bet.br. O tempo não para, Bandeirantes marca. 21 jogados, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Paulistão, quartas de final. Corinthians 0, Mirassol também 0. Escanteio para o Timão bater, vem para a cobrança de escanteio. O time do Corinthians partiu para a bola, Memphis levantou na boca do gol, toque de cabeça! Romero! Gol!
passa pela zaga do Mirassol, o Romero ajoelha-se praticamente para cabecear para o fundo da rede. Romero! Gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Romero, na linha frontal da pequena área, livre de cabeça, ele mete no fundo da rede, na marca de 21 minutos de bola rolando, 21 e 30 de bola rolando, o primeiro tempo de jogo. Romero, artilheiro nato da Neoquímica Arena. Romero, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Romero, que você proporciona a fiel torcida corintiana. Agora Corinthians 1, Mirassol 0, detalhe do gol é teu, Fabiani. Todos na arena de pé, em devoção ao principal artilheiro desse estádio. 39 gols para o camisa 11 aqui em Itaquera, o grande marcador da Neoquímica Arena. Memphis Depay cobrou no capricho e ele subiu mais alto que toda a defesa do Mirassol. Coloca o timão na frente. A novidade de Ramon Dias vai fazendo sentido. E vem para o jogo, o time do Corinthians, Bidon ganhou, abriu para Memphis, recolheu, abriu com passo, vai para finta, enfiou para Yuri Alberto, tá na área, girou, bateu pro gol, passa a esquerda do gol, vai embora para a linha de fundo. Tiro de meta para o Mirassol bater, que chance, perdeu o timão nos pés do Yuri Alberto. E se o Romero se torna ainda mais distante na artilharia da Neoquímica Arena, o Yuri também quer chegar perto. Ele está 6 gols atrás do Romero no ranking e o paraguaio na jogada ficou pedindo passe na esquerda, quase o timão amplia, Ulisses. E aí, Ronaldo, e aí, Pretzel, 1-0 Corinthians. Eu vou falar da vida de goleiro, né? O Muralha fez uma grande defesa na cabeçada, depois no outro lance saiu mal do gol e aí acaba saindo o gol. Daqui eu achei que ele estava dentro do gol. Se ele faz a defesa, acho que já teria passado ali, porque ele estava dentro do gol. Mas a vida de goleiro não é fácil, não. E o Corinthians volta pra batida. E a falha, é claro, do posicionamento defensivo. O Romero tem muito mérito, que ele nem pula, ele só se agacha atacando a bola e fazendo o gol. Bola aérea do Corinthians muito forte, a ofensiva, 1-0. 1-0 para o time do Corinthians, vem Bidon, domina para o time corintiano, ele já sai jogando pelo seu campo de defesa, vem para o toque para Bidon, abre para Bidu, domina para o time do Corinthians, fica difícil para ser jogando, tenta o levantamento, levanta para ninguém, a bola volta com o time do Mirassol, que domina e sai jogando no campo de retaguarda. O Disney Plus está com o melhor do futebol, assista ao campeonato inglês, campeonato espanhol e campeonato italiano, no Disney Plus, com transmissão ao vivo para você, da ESPN. A bola já volta no toque, ele vai contigo no setor intermediário, 1-0 para o time do Corinthians, Corinthians vence o jogo. Você ligado, Romero fez pro timão, a bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Eu quero você comigo, torcedor ouvinte do Brasil, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, vem pro toque de bola, domina novamente, tenta ser jogando, recolhe para o comando de ataque, aperta na marcação, recolhe o time do Mirassol, levantamento foi feito pelo comando de ataque, afasta a zaga corintiana, vem José Martins, toca nela. É lateral pro Mirassol, bater pela direita, muito à frente o lateral cobrado, mas volta para ganhar a jogada do time do Corinthians, rasga dali Gustavo Henrique, tira o perigo, a bola aqui no setor intermediário, domina o time do Mirassol para ser pro jogo, levantamento vem à frente do comando de ataque, Gustavo Henrique subiu de cabeça, tirou de cabeça, põe para fora, lateral pro time do Mirassol, bater pelo setor de direita do campo de retaguarda, manual pro Mirassol sair jogando, o tempo não para, Bandeirantes marca. 26 minutos de bola rolando, 26 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, girando ao placar do Paulistão, quartas de final. Continua para você, Romero, Corinthians 1, Mirassol 0, da Bandeirantes é você, diz aí, Soler. Ulisses, intervalo de jogo no Maracanã, por enquanto 3-0 para o Fluminense, para cima do Volta Redonda. O atacante Vitor Roque está embarcando de Madrid para São Paulo, chega no início da manhã desta segunda-feira para se apresentar na Academia de Futebol do Palmeiras, a compra mais cara da história do futebol brasileiro. E vem para o jogo, domina o time do Corinthians, a abertura foi feita pelo setor de esquerda para Bidu, bola mal lançada, mas vem para ganhar Bidon já ganha a jogada, vai para o toque, levado contigo no setor intermediário, recorre a jogada com Memphis domina, tem Mateuzinho, partido pela direita, ele prefere voltar na jogada, nossa zaga central, domina o Corinthians, jogando com Félix Torres para Carrilho domina, lança a jogada para Mateuzinho pela direita do campo de ataque, ele vai para a finta, cortou para dentro, puxou perna esquerda, enfiou errado para o Yuri Alberto. E o Memphis na meia lua da área esperando a bola. O Memphis ficou reclamando, cobrou muito o Mateuzinho, que trouxe para perna ruim, não conseguiu concluir o passe, quase que o Yuri chega e o Mirassol já sai jogando pelo lado direito.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte no Brasil. A bola já volta no toque de bola, recolhe novamente o time do Corinthians, tenta descer pelo caminho de ataque. A abertura vem para Carrilho, Carrilho domina, Mateuzinho demora para descer, ele solta para Romero. Romero novamente para Carrilho, Carrilho domina no toque de bola, Coutinho recolheu para Romero. Romero domina para o time corintiano, tenta descer pelo setor de esquerda, campo de ataque. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG Nakata. Por que Nakata? A bola já volta com o time do Corinthians, tenta o toque de bola, sai jogando Bruno Henrique, ele prende o lance, Gustavo Henrique domina para o time do Corinthians, abriu contigo no comando de ataque, já salta Félix Torres, sai jogando com o Mateuzinho volta para Hugo, domina o Corinthians e sai tocando no seu campo de defesa. Hugo abre a jogada para Gustavo Henrique já domina pelo seu campo de defesa, vem para o toque de bola, solta a frente para Bidon para José Martins lança para o toque de bola, contigo de Romero, tentou o toque de letra, não consegue, ela volta com o time do Corinthians pela direita com o Mateuzinho domina para o time corintiano, ameaça o drible, volta a jogada pelo setor de ponta, solta a Coutinho na intermediária, recolhe Carrilho inverte a jogada aqui pelo setor de esquerda para Bidu domina para o time do Corinthians, vem para a finta, tenta o toque de bola para Memphis para Bidon para Memphis domina, escapou da marcação, abriu o compasso, enfiou para Bidon, Memphis entrou na área, cruzamento para ele, tira o zagueiro Reinaldo vem para tirar e salvar o Mirassol de tomar o segundo gol. Fosse um passe um pouquinho mais para trás, o Memphis ia ficar com o gol aberto para concluir, mas ele aplaudiu o Bidon, vem Corinthians de novo. Escanteio cobrado, bola volta pela direita do campo de ataque, vem José Martins, domina para o time do Corinthians, deu para Bidon domina para o time corintiano, tabelou, boa bola, Yuri Alberto para Memphis, a reação rápida para tirar o perigo dali do João Vitor, ele põe para a linha de fundo, escanteio. E se o Corinthians não tem Rodrigo Garro, o articulador agora é Breno Bidon, ele que criou as duas últimas jogadas, lances perigosos, bem como esse escanteio, o quarto a favor do Timão, vem Memphis. Se posiciona para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, escanteio para o time do Corinthians, bater, daí surgiu o primeiro gol, 1-0 Corinthians, ele abre a jogada pelo setor de esquerda, deu para Bidu para Memphis domina para o time do Corinthians, vai para a finta, passou pelo primeiro, vai para dentro da grande área, foi tocado, pediu a falta, ela mandou seguir, e o Memphis ficou caído. O Memphis parece acusar um trauma no tornozelo, ele é levantado agora pelo Yuri Alberto, que mandou esperar a cobrança, já está de pé o Memphis, sem atendimento médico por enquanto. E vem para o jogo do meio, o time do Corinthians tenta descer pelo comando de ataque, vai para a finta, recolhe contigo do setor intermediário, já o Pretzel fala sobre esse lance, você ligado no microfone, Bandeirantes, torcedor no 20 do Brasil, a bola volta no campo de defesa, recolhe novamente o time do Corinthians, sai jogando com o Félix Torres, abre a jogada para José Martins para Hugo domina para o time corintiano, solta a jogada pelo setor de esquerda, abriu para Bruno Henrique volta para Hugo domina para o time do Corinthians, levanta a jogada para Bidu mata no peito, domina para o time corintiano, tenta descer pelo comando de ataque, vai para a finta, arma a jogada pelo comando de ataque, para Memphis girou para José Martins prendeu para Romero domina para o time do Corinthians, tentar partir pelo setor de direita, vai para frente, escapa da marcação, mas toma falta, tá parado o jogo, falta meia direita, ataque para o Corinthians bater. Falta para o Corinthians, lance bom para cruzamento, e o Romero e o Memphis alternam como esse meia criador do Corinthians, pelo lado esquerdo agora ele derrubado, falta a favor do Timão, já cobrada. O tempo não para, Bandeirantes marca. 30 jogados, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista, quartas de final, vale vaga para semifinal. Continua para você, Corinthians 1, Romero 0 para a equipe do Mirassol na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, ô Soler. E daqui a pouco, 8h45 da noite, tem mais um jogo de Série A no Paulistão. Na Vila Belmiro, o Santos enfrenta o Red Bull Bragantino, narração de Pedro Martelli. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Baltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Baltec impermeabilizando e colorindo do Brasil. Santos e Bragantino, 8h30 da noite. Pedro Martelli com Zaidan, com Felipe Melo. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. 31 jogados, Ronaldo Pretzel e o jogo. Olha, o Corinthians fez 1-0 e tomou conta da partida. O Yuri Alberto perdeu a chance para fazer 2-0 e matar o jogo. O Mirassol só agora... Ele quase nunca perde. Pois é. Ele quase nunca perde gol. Foi a primeira falta que o Mirassol cometeu agora, depois que sofreu o gol. O Corinthians domina a partida, né? Mas agora tem uma bola parada, tem que tomar cuidado. E sentindo o calor também, né? Porque o Corinthians poderia aumentar um pouco mais a velocidade para tentar o segundo gol. E agora está cadenciando para tentar chegar até o gol do Mirassol.
Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. É falta pelo setor de direita do campo de ataque para a equipe do Mirassol bater. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. É falta para o time do Mirassol bater 1-0 para o time do Corinthians. Falta cobrada direta para o gol. Afasta a zaga corintiana, vem para rasgar Carrilho. Ele tira o perigo ali, tenta o levantamento à frente do comando de ataque. Vem para cima, Mateuzinho. Tenta ganhar jogada para o time do Corinthians. A bola sai para a linha de lado. Lateral para o time do Mirassol bater pelo seu campo de defesa. Se errar o Mirassol é feio, mas o Bandeira parou, mandou o quê? Cobrar onde aconteceu o lateral? O que ele falou? Aparentemente o Mateuzinho atrapalhou a cobrança do jogador do Mirassol, ela vai ser refeita agora. É o futebol da Bandeirantes para você. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Já domina do campo de defesa para sair para o jogo. Domina do campo da retaguarda para sair jogando. Domina novamente o time do Mirassol. 1-0 para o time do Corinthians. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio. Viu? Fios e cabos elétricos. Sil, se é Sil. Pode confiar, Brasil. Sil, fios e cabos elétricos, a mais premiada do Brasil. É bola do campo de ataque. É lateral para a equipe do Corinthians bater pela direita no campo de defesa. 33 jogados, Pretzel, Ronaldo fala, 1-0, o Corinthians vence o jogo. O Mirassol fecha o meio e faça com que o Corinthians saia jogando com o Mateuzinho e o Matheus Bidu. Só que tá funcionando do lado esquerdo. Do lado direito o Mateuzinho faz uma partida ruim, do lado esquerdo o Bidu combina bem com o Memphis e com o Bidon, Ronaldo. É, a visão do treinador do Mirassol, e ele tá certo, porque sempre quando chega com perigo no gol do Corinthians, são aqui nas costas dos alas, né? E eles não conseguem defender e não conseguem colocar uma força maior para contra-atacar. Então é aí que o Ramon tem que ficar esperto, porque o meio tá congestionado, muito congestionado. E o Corinthians que tá jogando em casa, vencendo o jogo, se quiser aumentar o número de gols aí, tem que aumentar a velocidade. Tudo bem que tá calor, que tá com problema, mas não precisa ficar cadenciando esse jogo, tá jogando em casa, vencendo por 1-0, tem que encaixar o contra-ataque com velocidade aí, não ficar recuando a bola pro Hugo. É o futebol da Bandeirantes para você. E do Bidu no campo de ataque. Tenta descer o time do Corinthians. Bola foi chuta pelo setor que esquerda. Regala o time do Corinthians para o Bidu. Bidu dominou e o Alberto pediu, mas ele cruza muito mal. É bola para o time do Corinthians bater lateral pelo seu campo de ataque. Manual na esquerda. Ataque para o time do Corinthians bater. Do Bidu no campo de ataque. Vem para finta. Recolhe Bidon. Ele prende para o time corintiano. Ameaça girar para soltar. Vem para o toque de bola. Solta contigo no setor intermediário. Abre a jogada com José Ramírez. Ele prende o lance. Vem para o toque de bola. José Martins prende para o time do Corinthians. Martins prende, girou. Recolheu a jogada, tenta o toque de bola contigo do comando de ataque, abriu pelo setor de direito do campo de ataque, vem para finta, Romero finta, escapa para a marcação do primeiro envio, na grande área, para o Yuri Alberto, girou, voltou para Romero prendeu na linha de fundo, vem cruzamento, ele vem para finta, Romero balança para o time do Corinthians, tem Mateuzinho aberto mais atrás, rolou para Mateuzinho, tem aberto com Carrilho domina para o time corintiano, ameaça o cruzamento, tenta o toque de bola contigo, Mateuzinho, domina para o time do Corinthians, ele vem para finta, solta a jogada para o comando de ataque, enviou pelo setor de direita, na direita, tenta o toque de bola, levantou na boca do gol, tentou chegar o Yuri Alberto, sobe o zagueiro, corta, tira, a bola volta, Reinaldo afasta para o time do Mirassol, a bola aqui no setor intermediário, volta o time do Corinthians, toca na bola, Carlinhos está jogando pelo seu campo de defesa. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E do time do Corinthians vem pelo setor de esquerda, campo de defesa, vem com Bidu prende o lance, abre a jogada curtinha, vem pro toque, curto no comando de ataque, é para Gustavo Henrique prende o lance, tenta soltar a jogada para Félix Torres, voltou para Gustavo Henrique, domina para o time do Corinthians, tenta o toque de bola curtinho para Bidu faz a opção errada, toca na bola, a bola sai para a liga de lado, em cima da marcação do jogador Chico Kim, é lateral, esquerda defesa para o time do Corinthians, bater e ser jogando do tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, jogados exatamente para você conferir, etapa primeira de jogo, girando o placar, jogados 36, girando o placar do Paulistão, quartas de final. Romero demais, ganhou, soltou pro Yuri Alberto, ele a bola, o goleiro, o gol, vai bater pro gol, Yuri bateu. Mas o que é isso, Yuri? Romero meteu ele na cara do gol, ganhou na frente do zagueiro, chutou mais alta demais. Ô, Fabiani. Como alguém que está aqui bem do lado de onde esse lance aconteceu, o Yuri saiu reclamando muito com o gramado, arrancou um tufo no momento do chute e pareceu escorregar um pouquinho. Ah, porque ele chutou a grama. Só pode ser. Mas que coisa, é o segundo gol que ele perde no jogo, hein? Daqui a pouco ele faz dois, todo mundo esquece. Mas o dia que ele não fizer e faltar gol, aí todo mundo vai lembrar, hein, Pretzel, hein, Ronaldo? Não, mas essa daqui, Ulisses, olha que eu tô distante, né? Não tô tão próximo. Mas na hora que ele vai
tentar a finalização, ela subiu. Então ele pegou ela no ponto alto. Se o gramado estivesse aqui normalzinho, ela tá a bola rolando, ele ia dar aquela fatiada no contrapé do Muralha, mas daqui parece que ela sobe na hora que ele vai bater. Eu não consegui ver ainda. Ele tá na pré-lista do Dorival Júnior. Me chamou muita atenção a presença dele. Mas ele merece uma chance na seleção. Domínio do campo de ataque, o time do Corinthians, bola foi junta para o Yuri Alberto, dominou, capricho, Yuri, dominou pro Timão, deu para trás para Memphis, girou, pode soltar a jogada, abriu de calcanhar, tentou Memphis, jogar bonito e perdeu. Romero estava livre do outro lado, dali contra-golpe para o time do Mirassol bater, domina pela direita do campo de ataque, o Mirassol, a bola foi solta à frente, vem Carrinho para marcação, tentou tocar, a bola volta do toque de bola, aperta novamente, vem para cima Carrinho, ganha para o time do Corinthians, tentou descer, entra, marcou falta. Tá marcada a falta para a equipe. Tá marcada a falta para o time do Mirassol bater. Tá caído no chão, Gabriel. Pois não. E todo o banco do Corinthians levantou naquela hora da falta. Indignados com a marcação da Daiane Muniz. Ela que tá confundindo bastante aqui a Fiel, viu? Muitas faltas marcadas a contragosto da torcida. E aí, Pretzel? E aí, Ronaldo? Olha, são 9 faltas cometidas pelo Corinthians, certo? Só uma que ela errou. Nessa eu não vi o repeteco ainda. Essa eu não vi ainda. Eu também não vi, mas ombro a ombro eu questiono. Agora, quando o ombro é nas costas, aí eu questiono muito mais. E aí foi ombro a ombro. É o futebol da Bandeirantes para você. O Disney Plus está com a melhor do futebol. Assista ao campeonato inglês, campeonato espanhol e o campeonato italiano do Disney Plus com transmissão da ESPN. E vem para a bola para a cobrança de falta. O time de Mirassol, falta na direita. Falta cobrada, vem Mirassol, levantamento da bola, gol! Resolvido o problema. Gustavo Henrique subiu de cabeça, tirou. Aperta na marcação, vem Mirassol para Reinaldo. Bateu de fora da área, a bola subiu, foi embora para a linha de fundo. Gustavo Henrique, acho que a bola aérea está resolvida, hein, Ronaldo, hein, Pretzel? Se posiciona muito bem, pelo menos que a gente viu aqui que ele está no meio da defesa, aí ele tem condições de cobrir todo mundo aí, cobrir o Félix, que além de, deve ter moleira de criança, né, que deve ser molinha o Félix, então tem que deixar o Gustavo subir aí, porque é o que está fazendo a diferença. O melhor zagueiro do Corinthians, né, e acho que na bola aérea é com ele, né, uma pena que ele tenha se machucado muito, a carreira dele era para ser bem maior, Ulisses, bem maior. E como era, viu? É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Mirassol. José Martins mergulha e tira. A pancada do Yuri Castilho. Tinha a direção do gol. José Martins mergulhou, meteu para escanteio na entrada da grande área. Escanteio para o Mirassol bater. E sabe fazer gol, Yuri Castilho. Tem 4 neste campeonato paulista. O líder do Mirassol no quesito. A torcida comemora o desarme do Martins como se fosse um gol, Ulisses. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser da Cata. Sabe por quê? Porque é na Cata e tudo azul à sua frente. É na Cata, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança de escanteio para o time do Mirassol bater. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Escanteio para o Mirassol bater. Vem Reinaldo para a cobrança de escanteio. Placar do jogo continua 1-0 Corinthians. Reinaldo bateu fechado demais. De cabeça vem para girar Romero. Romero ataca, Romero defende, Romero arma, Romero faz gol. Domina Reinaldo, vem para a finta, tenta o toque de bola, ela vai embora. Escanteio, não tiro direto assim para o Corinthians bater na proteção do Reinaldo. Só na bola, o Romero disputou corpo a corpo com o Reinaldo, posse de bola a favor do Corinthians, que agora deixa o Mirassol sair um pouco mais de trás. E o Reinaldo mexeu com todo o time do Corinthians. Bidon empurrou, todo mundo, Bidu saiu empurrando ele, hein? Na torcida também, Ulisses. Ele muito identificado com o São Paulo. A cada erro, a cada passe errado, a torcida cai em cima dele aqui. Mas faz parte do futebol, ele não fez nada. Ele estava aqui pertinho de mim, ele foi para disputa. Estão dando espaço. A zaga muitas vezes do Corinthians espera o cara dominar para depois dar o combate. Ele não fez nada, ele só agitou só, que ele foi pro combate aí. Agora nada, normal. O tempo não para, Bandeirantes marca. 41 minutos de bola rolando, 41 de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando a placar do Paulistão, quartas de final. O melhor campeonato regional do Brasil. Continua para você, Corinthians 1, Romero 0 para o Mirassol. Na Bandeirantes é você. Alô, alô, Solera. E com este resultado, Ulisses, se o Corinthians chegar até a final do Campeonato Paulista, o Timão será mandante em todos os jogos decisivos.
Ainda hoje, 8h45 da noite, na Vila Belmiro, tem Santos e Red Bull Bragantino pelas quartas de final do Paulista. Pro Corinthians perder essa condição, ele teria que vencer por pênaltis os 2 jogos para chegar à final e o Palmeiras vencer os 2 jogos. O Palmeiras já venceu 1, né? Mas aqui o Corinthians vai vencendo, então se ele, Corinthians, chegar até a final, ele decide tudo em casa se permanecer vencendo no Mirassol. É bola no campo de defesa para ser jogando. É coletivo do Corinthians, vem para o toque com o Mateuzinho. Mateuzinho prende a jogada para Carrilho. Carrilho domina para o time corintiano, para Félix Torres. Félix Torres abre para José Martínez. José Martínez domina para Romero, ele vem buscar jogo. Romero quer jogo. Romero não pode ser reserva desse time, hein, Pretzel? Hein, Ronaldo? Até pela entrega e comprometimento dele. Talvez a qualidade a gente possa debater. Claro que ele, Memphis e Alberto, num jogo desse tamanho, podem jogar juntos. Agora, quarta-feira em Guayaquil, será que o Ramon vai escalar os 3 juntos? Acho difícil, Ronaldo. É difícil. Mas ele pode desfrutar muito bem aí com o próprio Yuri também. Se o homem quiser colocar mais gente no meio de campo, ele pode sim. Nossa Senhora. Bom, ele pode sim optar num jogo assim fora de casa, num momento de pressão, para você desafogar o time, chegar lá e fazer o gol. Pode ser o Romero também. Hit de verdade, a jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela, acesse estrelabet.bet.br. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Mais tarde, Santos e Bragantino, 8h30 da noite, com Pedro Martelli, Cláudio Zaitan, com Felipe Melo no futebol da Bandeirantes. O tempo, a bola volta, o tempo não para, a Bandeirantes marca. 43 minutos de bola rolando, 43, primeiro tempo de jogo, girando ao placar do Campeonato Paulista. Neoquímica Arena continua para você. Corinthians tem 1, Mirassol 0. Na Bandeirantes quem fala é você. Alô, Soler. Ulisses, 9 minutos do segundo tempo. O Fluminense tem um gol anulado, mas segue vencendo. E vem Corinthians, bola para o Yuri Alberto, deu para Bidon, para o Yuri Alberto se atrapalharam. Muralha pegou. O Corinthians segue perdendo chances em contra-golpe, um gol atrás do outro, diz aí, pois não, Solera. Pra gente fechar, Ulisses, anularam o 4º gol do Fluminense, mas segue vencendo com tranquilidade. Volta Redonda, 3-0, 10 do segundo tempo. E o Carrilho tá tomando cartão amarelo no jogo, deu um carrinho violento aí. Entrou feio o Carrilho com o pé um pouquinho alto, não à toa os jogadores do Mirassol pedem uma revisão no VAR e uma expulsão. O Carrilho pareceu se estranhar inicialmente com o jogador adversário, o Mateuzinho tirou ele dali, vem atendimento médico e quem sabe uma revisão no árbitro de vídeo. E aí, Ronaldo, e aí, Pretzel? Daqui eu achei que foi uma pegada desnecessária até, tá lá na lateral. Agora tem que dar uma olhada realmente, passar pelo VAR, porque aqui eu achei desnecessária essa entrada aí. Fortíssima entrada. Cartão amarelo bem aplicado e já vi jogador ser expulso por esse tipo de lance. Foi um carrinho escorregando no tornozelo esquerdo do Cleiton. A sorte que o tornozelo dele não estava preso no gramado, escorregou também. Sim, tem toda a razão. Senão vou dizer para você. Tem toda a razão. Mas sente muita dor o Cleison, Ulisses. Ele parece estar piando o chão aqui, por mais que esteja sendo atendido pelos médicos. Não sei se vai dar para ele. Daqui a pouco a tendência é de mudança no Mirassol. Vamos acompanhar. É o futebol da Bandeirantes para você. O pé escorregou junto. O Carrinho escora o pé dele, escorrega junto. E o Cleison continua caindo no campo de jogo para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Vamos a 48, chegamos a 45, já estamos com 45 e 40. Você ligado na Bandeirantes, Pretzel, Ronaldo, que entrada do Carrilho, eu vou dizer, é bom falar sobre isso. Sim. Chegada, hein? Você levantou aí. Opa, fala. Não, Ronaldo, desnecessária, como tu disseste, que foi lá na lateral, no campo de defesa do Mirassol. O Corinthians está um pouco pilhado com a arbitragem insegura da Daiane Muniz. Ela está com apito nervoso. A outra falta que ela deu antes dessa falta do Carrilho a favor do Mirassol não foi. Então ela tá qualquer choque, ela tá marcando falta. Ela tá parando demais o jogo, é fruto da inexperiência dela. Mas nesse lance aí, cartão amarelo bem aplicado. E no VAR tá o Márcio Henrique de Góes, não chamou, é sinal que ele concorda com a marcação, Ronaldo. E outra coisa que eu queria acrescentar é a polêmica que teve do gramado sintético, do gramado que está aí. O importante é você ter um calçado que ele ajude também, que nessa bola que vocês estão falando. Daqui eu achei uma entrada forte. Mas se o Carrilho pega no tornozelo e escorrega no chão, o gramado também é para isso. Para ajudar o jogador, porque aí é grama, aí é gramado. Então você escorrega bem. E acaba a lesão só sendo no tornozelo. Porque se ele enrosca, pode vir até tornozelo e joelho aí.
É verdade. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Estamos com 47, ficamos mais de 2 minutos de bola parada. Ela deu 3, ela teria que dar mais 2 aí, né? E o Reinaldo, inconformado, vai tomar amarelo. Porque bateu boca, cabambeiro, o Reinaldo tá tomando cartão amarelo. E partiu pra cima da árbitra do jogo. O Romero foi segurar ele. Então, mas quando o jogador percebe... foi segurar o Reinaldo. Então, quando o jogador percebe que o juiz está indeciso, da forma que ela está apitando hoje aqui, todo mundo quer apitar junto, todo mundo quer falar com ela e questionar. Então, vê se com outro cara apitando também eles vão pra cima. Só vai pra cima quando percebe que o juiz está estável no campo. Pode ser ela, pode ser ele, pode ser qualquer coisa. Então o juiz tem que ter personalidade acima de qualquer sexo, qualquer outra coisa. É o futebol da Bandeirantes, está marcado escanteio para o time do Mirassol, bater, toca por último na bola, vinha apontado pela árbitra do jogo. Gustavo Henrique foi para escanteio para o time do Mirassol, bater. Escanteio para o Mirassol pelo lado esquerdo, quem se posiciona é o Cleison. Quarto escanteio a favor do Leão no jogo, vem Cleison. Ela acrescentou mais 2, nós vamos a 50 minutos de bola rolando, vem para a cobrança do escanteio, Cleison, tudo bem com ele, se posiciona para a cobrança, ele que sofreu a falta no Carrilho, que tomou o cartão amarelo, é falta para a equipe do Mirassol, bater, falta cobrada, Hugo saiu no soco, na chonada, vem Félix Torres, toca, a bola volta com o time do Corinthians, que já sai jogando no campo de defesa, vem com José Ramírez, ele tem um toque de bola, nossa senhora... Ele tentou esticar pro Memphis. Ele acabou devolvendo a bola pro time do Mirassol, José Martínez, hein? Tinha todo o espaço do mundo para fazer a ação. O Martínez optou por um passe um pouquinho mais alto. O Memphis nem olhou para ele, mas ficou indignado. Nossa! Pegou feio o Romero, hein? Amarelo. E vai pintar amarelo agora pro Cleison. Isso, amarelo pro Cleison, uma entrada forte no Romero. Eles que jogaram juntos no Corinthians em 2017. Parece que a amizade ficou para trás, hein, Ulisses? E o Cleison não foi nem lá, pegou no meio da canela do Romero ali o Cleison. É porque acabou de apanhar, né? Acabou de apanhar. Como é que é? Ele acabou de apanhar, ele achou um pra bater. Bem aplicado, chute na coxa direita do Romero, né? Bem aplicado o cartão. E o Lucas Ramon já tinha feito uma falta muito forte no Memphis e ela não deu amarelo. Então ela tá com o apito nervoso e errando em alguns critérios. E sai jogando o time do Corinthians, já prende no campo de defesa, vem com toque de bola, Coutinho, Gustavo Henrique, ele prende pro toque de bola para Memphis domina para o time do Corinthians, tenta escapar da marcação, ele aperta, vai tentar um toque de bola, sai jogando o time do Mirassol, Muralha domina para o time do Mirassol, dá o tapa na bola, abre pelo setor de direita, Romero corre demais, ele vem pro toque de bola, tenta ser jogando novamente o time do Mirassol errado, apareceu o Carrilho, ganhou, não pode perder a chance, o Corinthians domina pelo comando de ataque, invertir a bola pelo setor de ponta, é para Romero, ele sabe o que faz com a bola, domina Romero pelo setor de esquerda, vem pra finta, tenta o toque de bola, Coutinho novamente no comando de ataque, lindo drible do Romero, cruzou na boca do gol, subiu o zagueiro, tirou, ele volta para Romero, que deixa sair, não, ele não deixa sair quando ergue o braço à árbitra. Termina o primeiro tempo na Neoquímica Arena, de Corinthians 1, Romero 0 pro Mirassol, na Bandeirantes, quem tá chegando é você, diz aí, alô, Gustavo Soler, vem mais Soler. Vamos lá, Ulisses, intervalo inteligente na Rádio Bandeirantes, por enquanto, 1-0 para o Corinthians, para cima do Mirassol, resultado que coloca o Timão na semifinal do Campeonato Paulista. Meu caro Luiz Fabiani, o que você vê no gramado, os jogadores do Mirassol estão nervosos aí, hein? Estão bem nervosos e parece que aquela entrada do Carrilho no Cleison doeu mesmo, porque acabou o primeiro tempo, ele ainda ficou mais uns segundinhos ali no chão, colocando a mão no tornozelo, então aparentemente o Cleison deve ser reavaliado no vestiário no intervalo para ver se volta para o segundo tempo. No mais, a impressão já da bateu. Torcida... O Cleison já bateu aí antes de terminar o jogo, já tá bom. Devolveu. No mais, aqui a impressão da torcida do Corinthians é de um primeiro tempo positivo. Aplausos, apesar das reclamações por a Daiane ter encerrado o primeiro tempo com uma chance de cruzamento na área do Timão. Então, por enquanto, 1-0 Corinthians, jogadores já nos vestiários. Daqui a pouco teremos o segundo tempo e agora a hora de análise de opinião aqui na Rádio Bandeirantes. Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli, começando com você, Pretzel. Suas impressões desse primeiro tempo da equipe do Corinthians. Eu acho que o Corinthians teve uma escalação interessante no setor defensivo. O Ramon Dias não ficou, por exemplo, dando chance para azar, né? Vou botar dois caras diferentes. Então o Torres e o Gustavo Henrique mais altos que o André Ramalho e também que o próprio João Pedro.
Os dois entraram e entraram bem. Gustavo Henrique tirou 3 cruzamentos ali, porque na bola aérea ele está sendo soberano. E o Torres hoje talvez tenha sido um dos primeiros tempos dele mais seguro. Até porque o Mirassol também não exigiu muito pelo lado dele, né? O que está fazendo o Mirassol? O Mirassol congestionou o meio e deixou a saída de bola do Corinthians para os dois laterais. Para o Mateuzinho e para o Matheus Bidu. Mas funcionou com o Bidu. Porque o Bidon e o Memphis Depay vieram auxiliar o Bidu nesse toque de bola. E fizeram isso muito bem pelo lado esquerdo. Algo que não aconteceu do lado direito, porque o Romero ficou muito na frente e o Mateuzinho tinha que carregar essa bola com o Martínez parado, né? E o Carrilho também, sem aparecer muito para fazer a triangulação. Então, os primeiros 20 minutos foram praticamente iguais. Aí teve o cabeceio do Memphis, que o Alex faz uma defesa. Aí no escanteio, o gol do Corinthians, aos 22, o gol de cabeça do Romero. E esse gol mudou todo o panorama do jogo. Porque aí o Mirassol sentiu demais o jogo, a bola ficou queimando, o Corinthians aumentou a pressão na marcação, teve vários espaços para contra-ataque, o Yuri Alberto perdeu o segundo gol, depois o Yuri Alberto e o Bidon se atrapalharam sozinhos, o Memphis com o Bidu também teve uma outra oportunidade e não conseguiram fazer a conclusão. Então o Corinthians começou a chegar muito na área do Mirassol com certa facilidade, porque o time do Mirassol é um time acadêmico e é um time que compete pouco. Jogando atrás, sentiu demais a pressão do Corinthians e o Hugo Souza praticamente não fez nenhuma defesa. Então o primeiro tempo absolutamente correto, com uma vitória que eu acho que foi desse tamanho. 1-0 do Corinthians. Poderia estar 2? Poderia, se o Yuri Alberto tivesse feito o segundo gol logo em seguida ao primeiro gol, que ele faz um giro e a bola passa raspando ao poste esquerdo. O Corinthians melhor na partida, Soler. E agora, né, Ronaldo, com este resultado, o Corinthians vai garantindo classificação para a semifinal, ou seja, jogará mais uma vez na Neoquímica Arena, e se chegar até a decisão do Campeonato Paulista, o jogo decisivo também será na Neoquímica Arena, já que o Corinthians não pode mais ser alcançado em números de pontos, né, confirmando a vitória de hoje contra a equipe do Mirassol, algo espetacular, né, para as pretensões do Corinthians ter à disposição a Neoquímica Arena, ainda mais, né, Ronaldo, se chegar em uma eventual final, porque teremos, evidentemente, torcida única. A gente sabe que a fiel torcida ajuda e muito esse elenco corintiano aí na Neoquímica, né? Não, é verdade, a torcida ajuda muito, mas agora nós vamos entender como funciona a cabeça do Ramon Dias também. Porque se o Mirassol veio aqui e começou a centralizar mais as jogadas e daqui a pouco abriu para pregar a saída dos alas, e isso aconteceu muito bem aqui. Agora você imagina a equipe que chega aqui para jogar contra o Corinthians e tiver uma qualidade maior, porque é o que preocupa. Na verdade o Mateuzinho preocupa, o Biduzinho preocupa, aí você mexe e coloca também em campo o Hugo, preocupa mais ainda. Do outro lado o Léo Maná, que estão achando que agora ele virou Zé Maria, não sei da onde que o Léo Maná virou. Eu saí de férias e o Léo Maná voltou o Zé Maria. Então tem coisa no Corinthians que tem que ser melhoradas. Se você começa a ir para um lance de uma final no Paulista, já tendo a possibilidade de jogar em casa, se o Mirassol já viu que a galinha dos ovos de ouro para quem vem aqui é jogar pelos alas, que consegue chegar até o gol do Hugo, que consegue machucar os zagueiros, que até aqui na bola aérea o Gustavo teve presente, boa, mas também no mano a mano demorou para chegar. E muitas vezes o próprio Félix assistindo o jogo ainda. E acho que foi a primeira vez que eu vi ele colocar uma bola no volante, não devolver essa bola para o Hugo Félix Torres. Então tem muita coisa para ser corrigida. Se quiser o título mesmo, tem uma coisa boa que já foi falada, que é o quê? Vai jogar em casa a final. Vai estar aqui disposto o estádio. Agora você tem que ajudar o time a ser campeão. E aí é a mão do treinador. Hoje ele fez uma mudança aqui que, se colocar de novo na lousa, eu acho que o próprio Garro vai ficar bravo. Falar, ó, peraí, como é que eu não estou numa equipe dessa aí? Então tem coisas que o treinador vai ter que ajustar também. Graças ao esforço da torcida, a verdade é essa, que vai conseguir jogar a final em casa. Agora, basta o treinador mostrar para a torcida que quer ser campeão. Se começar a mexer, rodar, porque parece que o Palilo e o Ramon Dias, eles gostam de colocar jogadores, de fazer mudanças. A hora é de pensar no título. Depois desse jogo aqui, ainda tem o segundo tempo, que se você vacilar, você vai tomar gol. Porque eles estão centralizados, o Cleison está jogando muito bem, tá voltando para fazer a marcação, mas ele vem explorar aqui o ataque. O próprio Reinaldo também, que é um lateral, já com uma certa idade, ele veio parar aqui na direita, nas costas do Bidu. E veio brigar aqui, tirou onda, saiu correndo. Quer dizer, eles já sabem a forma que o Corinthians joga e a deficiência do Corinthians. Então agora basta a comissão técnica e seus jogadores ajustarem isso também. Agora
7 horas mais 28 minutos. Ronaldo Giovanelli, Alexandre Pretson vão tomar aquela aguinha e a gente vai para a pausa aqui no intervalo inteligente Bandeirantes. Na volta, vamos descer a serra, vamos para a Vila Belmiro, porque logo mais tem Santos e Red Bull Bragantino aqui na Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Alô, torcida do Timão! O recado agora é pra você. O Viva Timão chegou para transformar sua paixão em prêmios e experiências inesquecíveis. Agora, por apenas 49 centavos. Eu vou repetir, 49 centavos. Você pode concorrer a motos, carros e caminhonetes. E não é só isso. Além dos prêmios incríveis, você também pode viver experiências únicas com o Timão. Imagine conhecer o CT do Corinthians, fazer um tour exclusivo na Arena, curtir um jogo no camarote Viva Timão e ainda levar para casa uma camisa autografada pelos craques. Participando do Viva Timão, você não só aumenta suas chances de ganhar, mas também contribui com ações sociais, ajudando quem mais precisa. É a sua paixão pelo Corinthians, levando sorte para dentro e fora do campo. Viva Timão! É pra você, corintiano! E vai, Corinthians! Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Essa tinta da Baltec na parada, tinta emborrachada pra sua fachada, pra você não ter essa parede trincada. Tinta emborrachada pra sua fachada, 100% elástica. Essa tinta realmente é fantástica. Tinta Baltec emborrachada, tinta Baltec emborrachada. Olha só que loucura, essa tinta elimina até fissura. Tinta emborrachada Baltec. Tá afim de ver os grandes craques do futebol europeu? Tá com aquela vontade de ver um golaço? Um clássico do futebol inglês ou El Clássico espanhol? A gente tá contigo e com o Vini Júnior, o Haaland, o Mbappé e muito mais. O Disney Plus tá com tudo e o melhor futebol do mundo tá no Disney Plus. Assista futebol europeu ao vivo no Disney Plus. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor Nakata é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem Estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco.
eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Escanteio para o Timão, bater vem para a cobrança de escanteio, o time do Corinthians partiu para a bola, Memphis levantou na boca do gol, toque de cabeça, Romero, gol! Mais 34 minutos e com esse gol de Romero, o Corinthians está vencendo o Mirassol por 1-0 e garantindo classificação para a semifinal do Campeonato Paulista. O Palmeiras já está na semifinal do Paulistão e outros dois times hoje buscam uma vaga para a próxima fase do estadual. Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam 8h45 da noite na Vila Belmiro e é para lá que nós vamos com o repórter Felipe Melo. Fala, Melo, boa noite. Tudo bem, Soler? Grande abraço para você, boa noite para todo mundo. Vila Belmiro já ficando cheia, lotada, todos os ingressos vendidos para daqui a pouco. Santos e Bragantino, o Peixe que vem numa boa sequência, 3 vitórias seguidas no campeonato estadual, se classificou na primeira colocação, por isso joga este jogo decisivo em casa contra o Massa Bruta. O técnico Pedro Caixinha ganha 2 reforços hoje para a fase final da competição. David Washington e Benjamin Rollaser foram inscritos no estadual, porém ficam no banco de reservas. A tendência é que mantenha a escalação da última rodada. No gol hoje volta Gabriel Brazão, recuperado de pubalgia, joga hoje entre os titulares. A escalação oficial do Peixe sai em 10 minutos, daqui a pouquinho, às 8h45. O Santos em busca da semifinal do Campeonato Estadual. No ano passado, nesta mesma fase, eliminou a Portuguesa e encarou o Bragantino na semifinal, eliminando a equipe de Bragança Paulista. Já já a bola rola aqui na Vila, Soler. Boa, e você estará ao lado de Cláudio Zaidan e também de Pedro Martelli, que narra todas as emoções de Santos e Red Bull Bragantino Pretzel. Desde 2019, os 4 grandes não chegam à semifinal do Campeonato Paulista. Teremos o encerramento desse tabu ou você vê alguma possibilidade do Mirassol virar esse jogo, do Red Bull vencer na Vila, do Novo Horizontino aprontar? Olha, 1-0, né, Soler? Nada está definido ainda, mas o Mirassol tem que melhorar muito. O Corinthians é favorito para passar. No jogo do Santos contra o Bragantino, para mim é um jogo igual, apesar do Santos estar em alta com o Neymar e companhia, mas o Bragantino cresceu também com 4 vitórias consecutivas. E amanhã o São Paulo é favorito, mas tem que, como é que eu posso dizer, tem que virar uma página aí onde a torcida está em briga com o treinador, né? Não na rede social, mas principalmente no estádio, né? Querendo que haja uma mudança. Então, São Paulo amanhã não pode nem pensar em tropeçar diante do bem treinado time do Novo Horizontino. E a gente retorna agora para a Neoquímica Arena. Os times voltaram e quem volta também é Ulisses Costa para narrar todas as emoções de Corinthians e Mirassol. Por enquanto, 1-0 Timão, Ulisses. Legal, então, tá certo. Tá aí o nosso Gustavo Soler. Daqui a pouquinho o Santos e Bragantino com Pedro Martelli, Cláudio Zaidan e o Felipe Melo. Mexe o time do Mirassol. Mexe o time do Mirassol, Ulisses. Quem tá vindo pro jogo é o 7, o Matheus Davó, ex-Corinthians. Lembra dele? Matheus Davó vindo pro campo. Eu já confirmo a troca pra você. Acabou de subir a placa aqui. Yuri Castilho. Foram 2 saiu trocas. Yuri Castilho, Yuri Castilho quem saiu pra entrada do Matheus Davó. Vai começar o segundo tempo do jogo, apita o árbitro, toca na bola, o time do Mirassol, com Cleison, na rola, sai na rola, deixa ela rolar. Sim, você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro aqui na... É
Bandeirantes, o microfone ele vai na tradição do rádio do Brasil. Levantamento à frente, vem para tirar. Félix Torres ganha para o time do Corinthians. Abra a jogada com toque de bola com o Gil Bidon. Bidon domina para Carrilho. Carrilho recolhe no comando de ataque. Tenta o levantamento à frente. Afasta, tira o zagueiro, corta o perigo. A bola volta novamente. Aperta Bidon, vem para ganhar a jogada. Domina no comando de ataque. Yuri Alberto fica na bobeira. É na volta com o Imperiur. Domina para o time do Mirassol. Sai jogando pelo campo de defesa pela direita com o Lucas Ramon. Ele prende o lance pela direita no campo de ataque. Vem para finta, solta a jogada. Já recolhe pelo comando de ataque. Vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Domina no comando Neto Moura. Neto Moura domina para o time do Mirassol. Vai para o toque de bola contigo no setor de meio de campo. Abre para Reinaldo. Reinaldo domina pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Limpa para dentro. Vem para o toque. Solta a jogada pelo setor de ponta. Abre no comando de ataque. Vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Domina novamente no toque de bola. Cleison pede do outro lado. Abertura vem pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Tenta o levantamento à frente. Tenta descer a marcação. Carrilho vem para tocar. Ele toca na bola sede lateral para a equipe do Mirassol bater. Pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Lateral para o time do Mirassol bater. Lateral vai sendo comprada pelo comando de ataque. Levantamento na grande área. O desvia. Escanteio para o Mirassol bater na esquerda. E esse é o perigo dos laterais cobrados pelo Reinaldo. Mesmo que estiver longe, ele joga na área sem medo. Espanou o Mateuzinho. O próprio Reinaldo vem para a bola. Escanteio para o Mirassol. Escanteio para o time do Mirassol, bater para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Escanteio para o Mirassol, cobrado. O Reinaldo bateu na boca do gol, depois do zagueiro tira. A bola volta com a equipe do Corinthians, vem para o toque de bola, domina Bidon, tenta evitar a saída, ele domina para o Corinthians, sai com bola e tudo para a linha de lado. Tentar mal contra-golpe, mas acabou saindo com bola e tudo para a linha de lado. Aí o Bidon ficou no limite, ele correu, não chegou, mas recebeu os devidos aplausos da torcida do Corinthians. Mirassol com a bola. A bola volta no toque de bola, recolhe o time do Mirassol para ser jogando pelo seu campo de defesa. O levantamento foi feito à frente no comando de ataque, aperta na marcação. Yuri Alberto escora para Carrilho. Carrilho domina para Romero. Romero domina para o time do Corinthians, faz o giro. Ele tenta o toque de bola para o comando de ataque, abriu da direita, fica caído o Romero. A árbitra para o jogo, não manda seguir. Domínio do campo de defesa o time do Corinthians. E o Romero ficou com a mão no rosto ali. O Danielzinho. Fica caído o jogador corintiano. O Danielzinho parece ter deixado o braço ali no Romero. O paraguaio tentou chamar a atenção da arbitragem. A bola estava com o Corinthians, o jogo está parado, mas já deve estar levantando o camisa 11 do time. E tá parado o jogo. Quem que é o 29 do Mirassol? É o Cleison. É o Cleison? Que tá ali reclamando? Isso, o material divulgado pela assessoria do Mirassol deu o Cleison como 23 aqui do campo, eu mesmo vi, ele tá com a 29, Ulisses. Não, dá parabéns pra assessoria de imprensa do Mirassol, hein? Se erra o número do jogador dele, você tá brincando. Manda embora o assessor de imprensa. Que é isso, velho? Um jogo sério desse, o cara vai errar. Ou ele quis fazer que nem o Luxemburgo no jogo, que entrou com um monte de jogadores, já depois foi saindo um por um. Eles gostam disso numa fase como essa, de tentar enganar aí. Faz parte do semana futebol, passada, por incrível que pareça. A gente tentou entrevistar alguém do Mirassol semana passada, o assessor Felipe Modesto. Ele simplesmente proibiu qualquer pessoa de dar entrevista. Parece que era a seleção da Holanda, o Mirassol, viu? Vai lamber sabão. Vai ser o pessoal de Mirassol do interior tão gente boa e pega um cara desse aí. Então não dá entrevista, não vai mudar nada para nós. Era só para divulgar o time dele. E domina do campo de defesa, recolhe contigo do setor intermediário, prende o lance curto pelo comando de retaguarda. Vai ser jogando novamente o time do Corinthians. Abertura com José, vem para o toque de bola. José Martins, ele tenta o toque, abre pelo setor de direito no campo de ataque. Domina novamente no campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians. Abertura para Mateuzinho, vai para o cruzamento, levantou. Mas para quem que ele cruzou, cara? Ele cruzou em cima do zagueiro, uma bola rasteira, sem nexo. Incrível, né? Faltou comunicação, porque o Yuri gesticulou como quem ia pro segundo pau. O Mateuzinho tentou um cruzamento no primeiro poste. O Yuri estava logo atrás do Imperiur, que afastou com tranquilidade. E ele tem que usar inteligência. Ele só faz isso na vida, hein? Ele tem que usar inteligência também, que ele poderia vir com essa bola até a linha de fundo e escolher para quem que ele ia passar a bola. Ele foi para dentro ainda. Impressionante. Valtec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Valtec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Você está na Bandeirantes. Tem 1-0 para o time do Corinthians diante do time do Mirassol, que já domina no campo de ataque. Tenta descer pelo setor de direita com Lucas Ramon. Ele prende para o time do Mirassol. Tenta descer pelo comando de ataque. Vem para a finta, solta a jogada contigo na intermediária. Vem para o toque de bola contigo novamente. Recolhe novamente da voz, já pede. Abertura veio do comando, vem para a bola escorada. Entrada na grande área, batida travada pelo José Martins. Ele põe para a linha de fundo, escanteio direita para o time do Mirassol bater. E essa marcação está na conta da Daiane, porque a arbitragem auxiliar ficou na dúvida se tinha tocado por último no Davó ou não. Escanteio para o Mirassol. Vem Reinaldo. Reinaldo vem para a cobrança de escanteio para o Mirassol. Abra as pré-transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. É na conta com 110.
Filiais distribuídas em todo o país. É Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Escanteio para o time do Mirassol, bater pela direita do campo de ataque, vem para a bola, Reinaldo levantou no banco do gol, toque de bola, vem na segunda trave, afasta, recolheu de cabeça, fraquinho, toque no Davó. Tranquilo, sai para fazer a defesa o goleiro do Souza, sai jogando, recolhe o time do Corinthians, vem para o toque de bola pelo setor de direito do campo de ataque, domina o time corintiano, Carrilho corre mais que o Mateuzinho sem bola, Carrilho com a bola, abriu assim para Mateuzinho, dominou pelo setor de direito do campo de ataque, caprichou, vem para o toque de bola, soltou atrás, recolhe o Corinthians com Memphis, puxou, perna esquerda, cruzou, levantou forte demais para Romero, mas já estava impedido, apontava o bandeira. Estava levemente adiantado o Romero, que lamentou muito não chegar na bola. Se consegue dominar, ficaria cara a cara com o Alex Muralha, posse de bola com o Mirassol. Fio importante, é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, se o CSU pode confiar, Brasil. É lateral pelo setor de esquerda, campo de defesa para ser jogando, recolhe novamente o time do Mirassol. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, o tempo não para, a Bandeirantes marca. 6 minutos de bola rolando, 6 minutos de bola rolando para você conferir segundo tempo de jogo, girando o placar do Paulista, quartas de final. Vale vaga para final. Corinthians 1 gol de Romero, 0 pro Mirassol na Bandeirantes. É você, Solera. Ulisses, teremos daqui 1 hora, bola rolando na Vila Belmiro, o Santos enfrentando o Red Bull Bragantino, mais uma partida válida pelas quartas de final do Paulistão. E vem Bidon, sai jogando errado, o Mirassol, uma abertura frente para Romero, Romero doutor na direita, abriu para o Yuri Alberto, tentou bater na marcação, afasta o zagueiro. Imperiur vem por baixo, o Yuri Alberto pula no momento do chute do Imperiur e depois sem querer pisa na perna dele. Pisou na perna dele sem querer e a torcida do Corinthians pediu lance, pênalti nesse lance, supostamente a bola tocou na mão do Imperiur, mas a reclamação ficou só na arquibancada, os jogadores já estão posicionados para o cruzamento. Escanteio novamente, o quinto sinal está marcando, são 19 horas 45 minutos, você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, se posiciona para ser jogando. Nossa, o pisão do Yuri Alberto foi ridículo, mas só deu uma raspadinha, o Imperiur ficou caído ali, a bola volta no toque, ele para tenta descer o time do Corinthians, abertura, Carrilho tentou o toque de calcanhar, erra, vem para a marcação, José Martínez aperta, houve a falta, tá parado o jogo, tá marcado, falta para a equipe do Mirassol, bater do seu campo de defesa, amortecedor com qualidade, líder em suspensão, é HG Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul para frente, é Nakata, Brasil, 8 de bola rolando, o primeiro tempo de jogo, Corinthians 1, Mirassol 0, vem pro jogo o time corintiano, dominou a frente, tentou o Alberto chegar na bola, afasta o zagueiro, tira, do gol, Muralha sai para pegar, e o time do Corinthians inteiro pediu recuo, hein? Foi recuo de bola e o Muralha pegou com a mão a bola, hein? Não foi não? Foi um passe intencional do defensor do Mirassol. O Yuri até tentou tirar o pé de perto para deixar claro que ele não tinha desviado. O Muralha assumiu um risco aí, mas seguiu o jogo. Não, e aí? Definitivamente não dá, porque o juiz, ele não está prestando atenção no jogo. Essa bola é recuada, já sai correndo. É que nem goleiro, quando acha que a bola tá fácil, ele já quer sair jogando, a bola passa. Então você tem que estar atento em todo lance. Aí foi um recuo. Ô, Prédio, foi recuo, velho. Recuo da frente do bandeirinha. Poderia ter dado. Nossa, cara. Não pode cometer esse tipo de erro, né? A federação não pode pensar também que este jogo, por até ser o Mirassol, ou estar aqui na arena, de desdenhar também do jogo, hein? Tem que colocar mas ela vinha fazendo boas arbitragens, viu, Ronaldo? Mas peraí, isso aqui é pressão pra todo mundo, Ulisses, até pra nós aqui, pô. Eu sei. E vem Timão, domina da esquerda, cabra ataque, vem Memphis, ele domina para o time do Corinthians, cortou para bater, tentou soltar, errou o Memphis de novo, que o Memphis tem errado ultimamente, hein? Coisa de gente grande, hein? Ele armou como quem ia bater pro gol, tentou acionar o Bidu, bem atento à defesa do Mirassol, que cortou a jogada. E aí vem o tal do Mateuzinho livre, dá um bico na bola lá pra frente, sem inteligência de jogo nenhuma o Mateuzinho, hein? Que coisa, Prédio, Ronaldo. São 10 minutos. Nessa hora ele pensa na recomposição do time, né? Ele viu que o time estava desguarnecido no setor defensivo e joga a bola para fora, para chamar a turma para voltar, para restabelecer o setor ali. 10 minutos muito parecidos com o início do jogo.
onde ninguém conseguia encaixar nada, né? Até saiu o gol do Corinthians. O único que encaixa é esse que tá vindo, o Romero. Ele domina pela direita, cruzou, levantou para o Yuri Alberto, chegou o zagueiro, cortou, volta para Bidon, Bidon domina para Romero pela direita do campo de ataque, domina para o time do Corinthians, Romero deu para Carrilho, Carrilho recolhe para o time corintiano, para Mateuzinho, Mateuzinho domina para o time do Corinthians, devolveu para Romero, Romero prendeu pelo setor de direita do campo de ataque, abre para Bidon, Bidon pode devolver para Romero, tem Carrilho mais atrás, domina para o time do Corinthians, Carrilho vem para o toque, ele para o time corintiano pela meia direita, para Mateuzinho, para Carrilho, Carrilho abre para Bidon, Bidon domina para o time do Corinthians, ele vem para a finta, tenta o toque, volta para Carrilho, Carrilho domina para o time do Corinthians, inverte a jogada pelo setor de esquerda para Bidu, Bidu tem Memphis aberto pela ponta, enfiou para Memphis, Memphis domina pelo setor de esquerda, campo de ataque para o time do Corinthians, vai para a finta, vem para o drible, balança a jogada, tentou descer para a linha de fundo, buscou Memphis, ele perde a jogada. Perde a jogada e sai jogando do time do Mirassol, tranquilo no campo de defesa. A bola volta contigo no campo intermediário, recolhe o time do Corinthians, sai jogando Mateuzinho, domina pelo setor de direito do campo de ataque, abriu jogada para Romero. Romero dominou pro Timão, partiu, deu para Mateuzinho, domina errado, perde o lance, faz a falta. Como ele é ruim de bola, esse cara, velho. Marcada a falta para o Mirassol pelo lado esquerdo da defesa. Dessa vez o Romero parecia levemente adiantado no começo da jogada. Não foi marcado impedimento. E os reservas do Corinthians aceleram no aquecimento, Ulisses. Não duvido uma mudança nos próximos minutos. Quais são os dois laterais? Um é o Hugo. O direito quem que é? O lateral direito. Cadê o Palácio? Léo Maná. Não, Léo Maná não está no banco hoje. A outra opção no banco de reservas para lateral direito é o João Vitor, conhecido como Jacaré, das categorias de base do Corinthians. O Léo Maná pode estrear na quarta-feira jogando lá Libertadores. Aí é demais. Não, mas quem falou isso, Ronaldo? Vai com a cabeça do Ramon Dias, ninguém sabe o que vem, né, meu? E vem José Martínez, ganha a jogada para o time do Corinthians, abre para Memphis, Memphis recolhe para o time do Corinthians, tenta o toque para o Yuri Alberto, Yuri Alberto domina para o time corintiano, vem para a finta, vem para o drible, abriu para Romero, Romero domina de frente para a grande área, tentou o toque de bola na direita, dominou o levantamento para o Yuri Alberto, que letra e feitou, meu Deus, mas estava impedido. Mano, ele estava impedido. Vou dizer para você, hein? Eu vou dizer pra você, hein? Deu sorte. Ô, Yuri Alberto, no feijão com arroz a vida tá dura pra você. Aí você quer fazer um gol de letra e erra a bola. A sorte estava impedida, hein, meu filho? A impressão que eu tive daqui já no primeiro lance estava impedido. Não, o Carrilho a impressão tava. que eu tive aqui O Carrilho estava, o Yuri Alberto o Carrilho? não. O Carrilho estava, o Yuri não. Porque o Yuri estava atrás da linha da bola. É o Carrilho. Para que ele dominou aqui na frente da zaga total. Aqui tá bem na linha do camarote aqui. Pra mim o Carrilho tava na frente. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista ao campeonato inglês, campeonato italiano e ao campeonato espanhol no Disney Plus. Com transmissão da ESPN para você. A bola volta do toque de bola do time do Corinthians. Félix Torres dá um bicão na bola. Ele tira o perigo. Memphis vem para chegar, deixa a bola quicar e vai perder o lance. Domina no comando de ataque, tenta descer novamente a equipe do Mirassol. Memphis cai, pede a falta. Ela manda seguir a árbitra do jogo. Domina no campo de defesa, tá parado o jogo, tá marcada a falta para o Mirassol bater na esquerda. É grande a revolta da Daiane Muniz, dos torcedores do Corinthians. Ela é ruim. Ela é ruim. Agora, no lance do Yuri Alberto, dessa vez não deu pra culpar o gramado, porque ele estava livre, sozinho, era só escorar, podia ser com a direita, com a esquerda, tentou de letra e furou. Sorte a dele que o Carrilho estava realmente impedido. O jogo falta para o time do Mirassol, batendo você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. É falta no campo de ataque, vem levantamento para dentro da grande área. Você ligado no futebol Bandeirantes, obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Vem para o levantamento à frente, falta para o Mirassol, levantamento no boca do gol, subiu José, vem José Martínez, tira, mas a bandeira já parou. Marcou impedimento para o time do Corinthians bater do seu campo de defesa. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.bet.br. Tá parado o jogo. Tá parado o jogo e rolou até um princípio de confusão ali do Chico Kim com o Breno Bidon, porque o Chico não queria devolver a bola pro Corinthians. Agora a bola finalmente vai chegar no Hugo Souza. Momentos de ânimos à flor da pele dos dois lados, Chico Kim do Mirassol e Breno Bidon do Corinthians. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima e do Mira tenta ser jogando o time do Corinthians. A abertura vem pro toque, para contigo no setor intermediário. Domina o time corintiano tentando ser pelo setor de ponta. Já prende a jogada. A abertura vem para Bidu, não chega na bola. Toca errado, toca mal, Bidon. É lateral pro time do Mirassol sair jogando no campo de defesa. O tempo não para, Bandeirantes marca.
15 minutos de bola rolando, vamos chegando a 15 de bola rolando do segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista. Continua para você, Corinthians. Corinthians tem 1, Romero fez gol, Mirassol 0. Corinthians vai passando. Na Bandeirantes, quem chega é você. Alô, alô! Ô, Soler! Ulisses, jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. 44 do segundo tempo, Fluminense 4, Volta Redonda 0. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes para você. Valtec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Valtec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Tá parado o jogo. O técnico do Corinthians não teria que mexer no time não, Pretzel, Ronaldo. Mas sem dúvida, eu colocaria o Thales Magno e tiraria ou o Memphis ou o Romero. Porque o meio de campo agora do Mirassol, é que o Mirassol não ataca, né? O Mirassol é um time carimbador, um time técnico acadêmico, mas sem objetividade. Aí facilita pro Corinthians segurar esse resultado. Yuri Alberto ganhou, rolou jogada para Memphis para fazer o segundo, dominou, bateu, defendeu Muralha! E o Memphis tá de brincadeira, hein, velho? Desculpa. Bateu errado na bola no canto do Muralha, poderia ter batido na diagonal, hein? Ela e apareceu. feito o gol, tava ele, a bola e o Muralha. Parecia que não iria entrar mesmo. Vem pra bola, Memphis Depay, escanteio pro Corinthians. Escanteio, Timão. Memphis Depay pra cobrança, partiu Memphis, levantou na boca do gol, subiu de cabeça, Romero! Vai embora, a bola pra linha de fundo. Passe isso aqui do gol, toque de cabeça do Romero, quase ele faz o segundo dele no jogo. E o segundo do Corinthians. Ronaldo, Memphis perdeu o gol. O Pretzel perdeu o gol, hein? Perdeu, e num contra-ataque muito bom do Corinthians. Eu tava falando, o Mirassol até carimba a bola, mas não tem objetividade. O Corinthians fisicamente também é muito mais forte, desarma muito mais. Só que o jogo só tá 1-0, né? O Memphis perdeu a bola do jogo, hein, Ronaldo? O Ulisses Costa, ele tem uma visão de artilheiro, porque aí é isso aí mesmo, ajeitou para a perna esquerda, é bater cruzado, bater forte. Se o goleiro pegar é uma coisa, agora você chutar em cima, ainda mais do Muralha, deu uma moralzinha para ele no jogo aí, mas bateu mal o Memphis. Tá mal o Memphis, a verdade é essa. Ele está mal e não é de hoje. E o Corinthians era lateral pro Mirassol, hein? Eu tive a impressão do Bidu tocar por último na bola, hein, Fabiane? Era isso mesmo, Ulisses. O Bidu tocou por último, mas foi malandro. Já pegou a bola para repor e vem Maicon no Corinthians. Você ligado no futebol da Bandeirantes, daqui a pouquinho Santos e Bragantino, Pedro Martelli, Cláudio Zaidan e Filipão Melo para você, torcedor brasileiro. A bola volta no toque, ele bola tenta descer novamente, não consegue, a bola lançada para fora, lateral para a equipe do Mirassol, batendo pela direita do campo de ataque. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, tem que ser Silva mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar no Brasil. Ela volta no toque, ele bola, domina pelo comando, tenta descer pela direita, o time do Mirassol. A abertura foi feita, a frente vem para tocar, a bola afasta José Martínez. Complementa o lance, dá um pico na bola, Gustavo Henrique. Ela aqui no setor intermediário, vai sair para fora, lateral para a equipe do Mirassol, batida pelo setor de esquerda. Pois não. O Ramon Dias mandou chamar Maicon e Fabrício Angileri, relacionado pela primeira vez como jogador do Corinthians a um jogo oficial. A bola volta com o time do Mirassol, que está jogando no campo de defesa. Quem é ele? Fabrício Angileri chegou ao Corinthians do Getafe, lateral argentino, teve destaque no River Plate, está há 10 meses sem jogar, sem contratação, sem custos para aquisição do passe. Deixa eu falar pra você, mas deve jogar melhor lateral esquerdo ou direito? Esquerdo. Deve, mas cadê o Palácios? Nem banco. Meu Deus. E aí, Ronaldo? E aí, Pretzel? O Angileri é bom lateral, é melhor que o Bidu e que o Hugo, né? E é do Ramon Dias e do Emiliano. Os caras que gostam dele, conhecem ele do tempo do River Plate. Eu vou dizer pra você, melhor que esses caras aí, qualquer um é, viu? É isso, ele tem que mexer. De meta pro Corinthians, ele hein, tem Ronaldo? que mexer, porque agora o Mirassol tá alugando ali o lado esquerdo. E o Bidu já não sabe se ataca, se defende, se desmaia, se cai, se pede pra alguém vir. Eu acho que ele deve ter feito algum sinal também pro banco, porque ele tá tomando um vareio lá, até bola que foi recuada, ele tá jogando pra lateral. Então, Ulisses, deve estar cansado esse menino. Vamos ver, Só para comentar, o Angileri, ele representa um ganho de estatura grande no Corinthians, tem 1,85 m, o novo lateral do Timão. Ó, o Maicon tá vindo aí, tá subindo a placa, o Bidu também já se direciona para a linha lateral, ele vai ser um dos jogadores substituídos pelo Corinthians, e o outro, aparentemente, o André Carrilho. Carrilho e Bidu substituídos para as entradas de Maicon e Angileri. E aí, Pretzel, hein, Ronaldo? Bom,
O Carrilho sai por uma questão de cartão amarelo, que eu não tiraria. Eu tiraria um dos 3 atacantes. Aliás, deixaria o Yuri Alberto, tiraria Romero ou Memphis para colocar o Maicon, porque o meio de campo continua aberto. O que o Corinthians está ganhando? O Corinthians está ganhando na pressão na saída de bola e em desarmes, mas quando o Mirassol escapa dessa saída, o Mirassol abre um buraco no meio de campo, ou não? Eu acho que ele quer colocar um pouco de oxigênio nesse meio para ver se continua o Memphis funcionando, para ver se continua o Romero funcionando. Eles estão revezando bem no ataque, mas essa bola não está chegando com tanta qualidade, não. Então acho que ele já pensa na qualidade dessa bola também. E tenta descer, vem pro toque para Martins, tenta chegar da bola recuada pro goleiro Muralha, no sufoco, apertou o Corinthians, Martins vai fazer, bateu! Toca na bola, Muralha e manda pra linha de fundo! O Martins bateu certinho no canto direito, ali na bochecha da rede, com o bico da chuteira, o Muralha atirou! Uma bola recuada pessimamente pro Muralha, hein? Que fogueira! Muralha tira, salva. Em levantamento para o time do Corinthians. Tem escanteio, o Timão pelo setor de esquerda. Você ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Escanteio para o Timão bater. Vem Memphis na bola. Partiu, bateu o escanteio. Abriu para Mateuzinho. Matou no peito. Pode devolver para Memphis. Abre pelo setor de esquerda. Vai para o toque de bola. O time do Corinthians já passa na linha de fundo. Pediu. Angileri vem para o cruzamento. Meteu na rede para o lado de fora. E foi um milagre do Muralha. Corrigiu a besteira feita no início da jogada, já tinha caído, conseguiu salvar com o pé e o Martins mostrou que é mesmo volante, não é atacante, não tem tanta aptidão de fazer gol, né, Ulisses? Que chance, a Muralha foi muito bem na recuperação, mas não foi o Muralha que errou, quem errou foi o cara que meteu um canudo pra ele. Não, mas tem que dar moral pro Muralha aí, é verdade que ele esperou a finalização. Se é um outro goleiro, quando a bola chega no pé do atacante, ele tá mal posicionado, ele tá dando a passada. O que fez o Muralha? Eu fiquei de olho aqui, tá aqui pertinho de mim, ele esperou, ele falou, pô, peraí, não é o Yuri, não é o Memphis Depay, vou colocar uma dificuldade aqui, ele parou. Foi aí que matou o Martins, ele tirou, ele colocou o pé e fez uma grande, mas uma grande defesa. Vocês estão de brincadeira, a defesa foi, mas o recuo pra ele que foi o culpado, Ulisses. A bola tava no pé dele, ele se atrapalhou. O cara deu uma jaca pra ele. Nada. O cara meteu uma bomba. O cara deu uma cadeira pra ele aqui daqui bancada. Ele se recuperou na defesa. Na defesa, no recuo não. No recuo ele foi muito mal. O recuo o cara mandou a cadeira. É que goleiro tem dificuldade para dominar a bola assim. É complicado. Bater de primeiro. Falta pro Mirassol. O Corinthians perdeu um monte de gol. Agora tem falta o Mirassol. A confusão tá armada aí com o Yuri Alberto. É confusão na grande área. Troca de empurrões ainda não autorizou a Daiane. Se posiciona para a cobrança. É falta para a equipe do Mirassol. Bater falta, camarada. Levantamento do gol. Toque de cabeça pro meio. Vai sair o gol! Tá impedido. Anulado o gol do Mirassol. Mas o gol foi bonito, hein, velho? Eu vou dizer, estava marcado o impedimento antes. Na bicicleta do Lucas Ramon. Que coisa, hein? E são dois lances para revisão aí, Ulisses. Porque você tem um primeiro cruzamento mirando o segundo pau, você tem uma escorada. Tá impedido. Então vamos ver essa revisão se vai demorar. Tava impedido? Impedido. Tava impedido. Não no gol de bicicleta. Tava impedido. Sim, da bola alçada na área, isso né? Cai muito à frente, 2 metros na frente. Mas o susto acho que já vale, né? Pro Ramon Dias, pros jogadores. Porque você não pode perder tantas oportunidades como o Corinthians vem perdendo aí. É verdade. E eu vou voltar a repetir para vocês. Se o Corinthians empatar e passar nos pênaltis, 2 próximos jogos e o Palmeiras ganhou um, se ganhar outro, o Palmeiras é líder do campeonato em pontos, hein? Aí decide em casa, tá? Só para você saber. Se o Corinthians venceu hoje e chegar à final, ninguém mais alcança o Corinthians, ok? Então é essa a situação. E vem pro jogo, tenta descer novamente o time do Mirassol. A bola foi solta pelo setor de esquerda, aperta Bidão em cima da marcação, recolhe pelo setor de direita, vem pra finta, arma a jogada, recolhe pelo seu campo de defesa para Muralha. Muralha rasga pro time do Mirassol, tenta tirar o perigo. A bola aqui do setor intermediário, marca errado novamente Maicon, do meio do campo de ataque, tenta descer o time do Mirassol. A abertura vem pelo setor de esquerda, lançamento à frente, José Martins chega na marcação, aperta, bola volta com o Mirassol, que está jogando no campo de defesa. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil é Braspress. Você ligado no futebol Bandeirantes, o tempo não para, Bandeirantes marca.
Vamos chegando a 25 minutos de bola rolando, 25 segundo tempo de jogo, girando o placar do Paulista. Continua pra você, Corinthians 1, Mirassol 0 na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, Soler. Ulisses, daqui a pouco, 8h45 na Vila Belmiro, tem Pedro Martelli, Cláudio Zaidan e Felipe Melo para Santos e Red Bull Bragantino. Amanhã, no Morumbi, o São Paulo recebe a equipe do Novo Horizontino. E vem pro jogo o time do Corinthians, tenta ganhar a jogada de Yuri Alberto. Ele perde o lance, perigo de gol. A falta, tá parado o jogo. Deu toque de mão a Daiane. O Yuri Alberto parecia perder a disputa, conseguiu recuperar, mas estava marcado o toque de mão, jogada invalidada, falta pro Mirassol. Você ligado no futebol da Bandeirantes, eu repito para você, jogados 25 e 30 de bola rolando o placar do jogo. 1-0, Corinthians. Romero fez o gol para você ligado na Bandeirantes. Daqui a pouco Santos e Bragantino. Pedro Martelli, Cláudio Zaidan e Felipe Melo na Bandeirantes. Domínio do campo de defesa, aperta o time do Corinthians, tenta ganhar a jogada. Recorre o time corintiano, mas houve o toque de mão, tá parado o jogo. E o José Martínez dá uma bronca no time do Corinthians, hein? Sobrou até pra Daiane, Ulisses. O José Martínez pareceu tocar com a mão na bola e por isso a interrupção do ataque. O Mirassol já tentou cobrar, vai ter que repetir a cobrança. Que a bola estava em movimento, não estava parada. Hit de verdade a jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.bet.br. É bola no campo de defesa para sair jogando novamente o time do Mirassol. 1-0, o Corinthians vence o jogo, mas era para estar uns 3-4, não era não, Pretzel? Não era não, Ronaldo? Já podia ter matado o jogo. O Mirassol não teve nenhuma grande chance. O Hugo Souza não fez nenhuma defesa. É um time muito técnico, mas não é objetivo. Com essa bolinha aí, o Mirassol não faz 35 pontos na Série A, Ronaldo. É verdade, mas é um time que aqui está mostrando uma personalidade para jogar na defesa, porque o Corinthians não pressiona. Agora eu vou falar um caso rapidinho do Ricardinho com o Luxemburgo, daquele negócio do ponto, né, que eles faziam em campo e tal, que usou a primeira vez o ponto. Para mim, a partir de agora, quem tá apitando esse jogo aí é o VAR, hein? Sei não, hein? A bola volta no campo de defesa. Recolhe novamente no campo de defesa. Vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Domínio do campo da retaguarda. Perto o time do Corinthians. Tem lateral. O time do Mirassol pela direita do campo de ataque. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista ao campeonato inglês, campeonato espanhol e o campeonato italiano no Disney Plus com transmissão da ESPN. É o futebol da Bandeirantes para você. Domina, tenta descer o time do Mirassol. Abertura para Reinaldo. Tenta o toque de bola contigo pelo meio de campo. E o Alberto vem para apertar, para tentar ganhar. Bola volta com o time do Mirassol, que joga bem, domina pelo setor de esquerda, cruzamento vem para dentro da grande área, Hugo pega o goleiro do Corinthians, domina pro Timão para sair jogando dentro da sua grande área, para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, recolhe do campo de defesa para sair jogando, obrigado torcedor pelo carinho da sua sintonia, domina pelo comando de retaguarda, vai pro toque de bola contigo no setor intermediário, placar do jogo continua, placar de 1-0 pro time do Corinthians, gol marcado pelo Romero, vem José Martínez, ele tenta o toque de bola contigo no comando de ataque, vem pra finta Romero, ele perde o lance, fica no chão, pede a falta, a árbitra tá parando o jogo, marcando falta para aqui para o Corinthians bater. Falta em cima do Romero e quem cobra um cartão por ali é o Mateuzinho. O Mateuzinho cobrando duramente a Daiane para que haja uma primeira advertência, uma segunda advertência para o time do Mirassol. Foi nada, foi aqui perto, não foi nada. É o futebol da Bandeirantes, bola, Malufinho ligado no futebol Bandeirantes, torcendo pro Timão, obrigado pelo carinho da sua sintonia, domínio do campo de defesa, tenta descer juntinho no setor intermediário, já aparece na marcação, recolhe Romero, vai pra cima, aperta, tenta ganhar pro time do Corinthians, Bidão vem, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, sai Reinaldo jogando, domínio do campo intermediário, aperta o time do Mirassol, bola tocada pra trás e pra fora, lateral para o Corinthians de graça, bater pela direita do campo de ataque, lateral pro time corintiano bater, você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista ao campeonato inglês, campeonato espanhol e campeonato italiano do Disney Plus com transmissão da ESPN. É lateral pela direita do campo de ataque, se posiciona para a cobrança de lateral do time do Corinthians. O Mateuzinho está reclamando da bola. Parece que a bola tá murcha. Ele espera, mas a arbitragem não comprou a dele não. Vai ter que cobrar com essa mesma. Lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de direito do campo de ataque. Mateuzinho levantou para dentro da grande área, tentou buscar a jogada com Memphis Depay. Ele vem para o toque de bola, Mateuzinho ganha para o time do Corinthians, recupera a jogada, tenta ser jogando, levanta no meio para José. Ele tenta chegar da bola, toma o chapéu, vem para rasgar. Reinaldo dá um bico na bola, levanta para o comando de ataque, vem para subir a zaga. Corinthians toca, mas toca mal. É na volta do campo de defesa com o time do
o Mirassol, que já sai jogando do campo de defesa. Ele prende a jogada, recolhe pelo comando de ataque, pelo setor de direita, vai para a finta. Tanto toca ele para a frente, placar do jogo. O placar continua de Corinthians 1, Mirassol 0. O Corinthians vai passando, estamos chegando aí com 29 minutos, mais correndo riscos. O Corinthians, a bola volta no campo de defesa. Daqui a pouquinho tem Santos com Pedro Martelli, Zaidan e o Felipe Melo, Santos e Bragantino. Já na Vila Belmiro para você. A bola volta a rolar daqui a pouco na Bandeirantes. A bola volta no comando de ataque, aperta o Mirassol pela direita. Vem cruzamento para dentro da grande área. A bola batida pro gol. Errou o chute da avó. Pegou o Hugo. E o Félix Torres, me ajuda aí, que eu não entendi o que ele fez. Ele tá querendo o gol do Mirassol, Ulisses? Acho que sim, tá dando uma força, né? Porque não é possível, nunca vi um zagueiro fazer isso na minha vida, irmão. E o Pretzel ainda acha que esse ano ele tá jogando bem, Pretzel. Meu pai do céu. Não, senhor, ele tá mais seguro. Pra mim ele é o pior. Ele é o pior. Ele é pior que Baré e Imbu. Esse cara que tá aí ganhando horrores do Corinthians é pior que Baré e Imbu junto. Antes do jogo, tu falou que ele marcou o Messi. Ele anulou o Vinícius Júnior também, Brasil e Equador. Acontece. Ele não tá dando certo no Corinthians. E não tá mesmo, vem Corinthians na esquerda, vem com Angeleri. Angeleri domina para o time corintiano pelo setor de esquerda, cruzou, levantou na boca do gol, Memphis de cabeça! Angeleri precisou um lateral para saber cruzar. Ele cruza não, ele faz uma assistência para Memphis de Pai. Ele sobe de cabeça na entrada da pequena área, cabeceou. O Muralha ainda tocou na bola, mas ele insistiu em morrer no fundo da rede. O Corinthians faz 2-0 no Mirassol. Memphis num cruzamento do Angeleri, perfeito, uma assistência do lateral esquerdo que estreia com a camisa do Timão e faz um cruzamento perfeito para Memphis fazer o segundo gol. Como emoção maior do futebol, e essa emoção Memphis que você proporciona a fiel torcida corintiana. Corinthians 2-0 pro time do Mirassol. Como emoção maior do futebol, e o detalhe do gol é o Fabiani. Olha, Ulisses, uma estreia com o pé direito, ou melhor, com o pé esquerdo. Cruzou perfeitamente o Angeleri, encontrando o Memphis, que agora sim soube agir como alguém contratado para ser a cara da Fiel. E cabeceou. Tinha chances pro Muralha, que foi mal na bola, mão mole, e deixou o Corinthians ampliar o placar. 2-0, e o Timão cada vez mais próximo de voltar às semifinais do Paulista após 3 anos. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor é HG Nakata. E aí, Ronaldo, e aí, Pretzel 2-0 Corinthians. Frangaço do Muralha. É só Alex, tá? Já tô falando há 1 ano. Só Alex. A Muralha já caiu há muito tempo. Um frangaço, mas não vou tirar o mérito do cruzamento maravilhoso do Angeleri no primeiro lance dele, mostrando que é melhor já que os outros laterais, e o Memphis cabeçando para liquidar o jogo 2-0. E aí, Ronaldo? E aí é o que o Petson falou na plástica de quando tem um cara que realmente sabe onde está jogando. Você colocou o lateral esquerdo no lugar, ele levantou a cabeça, olhou e mediu e colocou. Agora, teve a falha do Muralha, tudo bem. Mas o jogo inteiro teve essa possibilidade e os alas do Corinthians, eles erram absurdamente no gramado como esse. Agora esse menino chegou com menos de 10 minutos nas costas do zagueiro, ele coloca a bola com a mão. Ele fez um cruzamento com a mão, que todo mundo espera aqui pelo espaço que tem nas laterais. E os laterais do Corinthians são horríveis. É isso. E o menino veio dar uma aula. Agora, a vida do Muralha não é fácil não, hein? Fez 2 defesas aí. Aí a bola vem, a bola do jogo, acaba passando. Muda o Mirassol. Pois não. Sai 29 Cleison, entra 20 Daniel Borges. Mudança no Mirassol, sai Cleison, entra Daniel Borges. Sai também Neto Moura com a 25, entra o 21 José Aldo. Muito bem, José Aldo no time. E aí, Pretzel? E aí, Ronaldo? O Daniel Borges é lateral, ele tira o Cleison para colocar um lateral. Então ele vai ficar com o Lucas Ramon e o Daniel pela direita, só o Reinaldo pela esquerda.
O Mirassol está sem técnico, né? O Ivan Baitella é uma espécie de coordenador que está interino, né? Não deu para entender o Mirassol durante toda a semana sem o treinador. Boa classificação do Corinthians, merecida. Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços. Grupo Souza Lima. Isso aí não dá entrevista. Os caras não dão entrevista do Mirassol, cara. E eu tô Parece com o que o Mirassol é o Barcelona, o Real Madrid. E eu tô com o Nem o Pretzel. Barcelona e Real Madrid fazem isso, né? Porque dão entrevista, falam com todo mundo. E eu tô com o Pretzel, Boa entrevista, foi isso, Pretzel? Não é Gorá não, mas eu tô com o Pretzel aí. Esse time do Mirassol no Campeonato Brasileiro não faz 35 pontos nem a pau. Não faz, é porque eles só carimbam a bola, eles não atacam. Não tem problema tu ter um time acadêmico que joga com a bola no chão, isso é muito legal. Mas no campeonato, num jogo único, no mata-mata, você é amassado como está sendo pelo Corinthians, merecidamente. Os caras recusaram todas as entrevistas, né? Disseram que não podiam falar, que não dão entrevistas, é isso, é um direito deles, né, Ulisses? Mas é o que tu está dizendo, é um time que subiu para a Série A, mas parece que não quer espaço. Eles queimaram a largada, né, Pretzel? Mandaram o treinador embora, que falaram que era pra ficar aí um tempão Barroca. Na escolha eu também achei que pode ser duvidosa, mas já que você bancou e você trouxe o cara classifica, o time não ganha mais e vai passar vergonha no Campeonato Brasileiro, isso sim. E vem o time do Corinthians, Félix Torres domina para o time corintiano, abriu jogada. Yuri Alberto soltou, é para José Martínez, vai para o cruzamento. Nossa Senhora! Nossa, José Martínez saiu com bola e tudo para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Mirassol bater. Baltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. É bola no campo de retaguarda para ser jogando. O tempo não para. Bandeirantes marca. 36 minutos de bola rolando, 36 de bola rolando. Segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista. Quartas de final para você. Continua Neoquímica Arena, Corinthians 2, Mirassol 0 na Bandeirantes, é com você. Alô, alô, ô Soler. Ulisses, e logo mais, coladinho com Corinthians e Mirassol, teremos Santos e Red Bull Bragantino lá na Vila Belmiro. Narração do Pedro Martelli. Amanhã você narra São Paulo e Novo Horizontino, 8 da noite no Morumba. Vou perder o lance na transmissão do Martelli daqui a pouquinho para você. Vou estar ligado na Bandeirantes. No Santos e um tiro Bragantino. Martelli com Cláudio Zaidan e o Felipe Melo. Domina, tenta descer o time do Mirassol. A bola foi solta à frente. Félix Torres tenta travar. Cruzamento na boca do gol. Desvio de cabeça. Gustavo Henrique põe para fora. Escanteio esquerda para o time do Mirassol bater. Mandou para fora o Gustavo Henrique e o Corinthians prepara 3 mudanças. Vem aí Alex Santana, Rodrigo Garro e Thales Magno. E vou reforçar mais uma vez para você. Olha só o que vai fazer o Corinthians agora. Você olha para o banco do Corinthians, vê uma alteração dessa, é para melhorar o time, não é não, Ronaldo? Não é não, Pretzel? Precisa colocar um zagueiro aí, porque eu vou reforçar o que eu falei aqui na Rádio Bandeirantes. Eu faço parte da história, eu tô ali de perto vendo, e foi colocado o Embu e Baré como os piores zagueiros, todo mundo fala isso aí, mas esse Félix Torres é pior que os dois. Mais uma vez, tô reforçando com vitória, hein? É o futebol da Bandeirantes para você. E aí, Pretzel? Aí que agora é para fechar, para garantir o resultado. Eu acho que o Ramon Dias em Copas, ele é bem interessante, viu? Ele consegue realmente trazer um espírito para o time de competição. Passou apertado contra o time venezuelano, que eu acho que o Corinthians foi surpreendido e errou demais defensivamente. Mas contra o Barcelona de Guayaquil, o Corinthians é favorito. Eu vi o Barcelona nos 2 jogos contra o El Nacional, o Corinthians é favorito. Tem que jogar mais, mas é favorito. Zé Aldo já tomou amarelo, entrou e tomou amarelo na falta no José Martínez. Isso mesmo, cartão amarelo para o José Aldo, novidade do Ivan Baitello para o segundo tempo, já joga agora advertido e o Corinthians já prepara as 3 mudanças por aqui. E ele fez jus ao nome aí, né, o José Aldo, ele deu uma porrada, isso sim aí. MMA, hein? Cartão amarelo ele merecia. Mereceu e ganhou. O Yuri Alberto deve ser um dos 3 jogadores a sair, porque ele tá no chão aqui. Aliás, veio hoje. O José Martínez, que tá com dores aqui, talvez pedindo para ser substituído, deve ser um dos 3 a deixar o campo, já sobe a plaquinha. O Yuri Alberto não veio hoje. Sai com a 9, Yuri Alberto, entra o 8, Garro. Primeira troca no Corinthians, sai Yuri Alberto, entra Garro. Que coisa, hein? Quem tá vindo também pro jogo é o Thales Magno e é o Romero quem deixa o campo. É o futebol da Bandeirantes pra você. A galera, Romero também jogou demais, o Romero, hein? A galera tá com ele. É lógico, tem que estar mesmo, artilheiro da Neoquímica Arena.
Ó, última mudança no Corinthians, sai Martínez com a 70, entra 80, Alex Santana. Repita as alterações então, pro ouvinte da Bandeirantes. Vamos lá, vem Thales Magno, Alex Santana e Rodrigo Garro. Saem Romero, Yuri Alberto e José Martínez. Ok. E aí? Que preguiça, hein? Vou dizer pra você. E aí, Pretzel? E aí, Ronaldo, as alterações? O Corinthians está com o Hugo Souza, Mateuzinho, Torres, Gustavo Henrique e Angileri. Aí com o Maicon, com o Alex Santana e com o Bidon. E com o Thales Magno, Garro e Memphis. Quer dizer, ele só deixa o Memphis no ataque e fecha todo o meio campo para garantir o resultado. Corinthians classificado. É o... E ele tá dando uma amostra. E aí, Ronaldo? Ele tá dando uma amostra de que ele tá também preparando a equipe já para quarta-feira. E eu não gosto desse tipo de coisa, pra falar a verdade para você. Eu acho que você tem 90 minutos para fazer um trabalho espetacular e fazer daquele trabalho a sua carteirinha de visita. Então, tudo bem que ele começou a preparar o time aqui, entrou com um time alternativo, que eu também não acho legal. Já entrando no mês de março, você tem um time alternativo. Mas ele começa a fazer o que você falou, Ulisses, deixar todo mundo em alerta. Muitas vezes está todo mundo em alerta e está fora do campeonato também. Isso acontece. Ulisses. Pois não. No Mirassol, Rony veio para o jogo para a entrada do Chico Kim e também veio Léo Gamalho para a entrada do meio atacante Gabriel. O Rony, que número é? Rony é o camisa número 5 e o Léo Gamalho é o 9. Rony é ex-Corinthians, torcedor corintiano lembra dele certamente. Sim, mas já fez alterações? Já entraram em campo. E qual que foi a outra do Rony? Foi a outra? Entrou o Léo Gamalho com a camisa número 9 no lugar do meio atacante Gabriel. É bola no campo de defesa da Record. O time do Corinthians tenta descer contigo no comando de ataque. O Memphis enfeita, dá o toque de letra, abre pelo setor de esquerdo. Recolhe pelo comando de ataque, tenta Angileri. Angileri domina pelo comando de ataque, deu para Thales Magno. Thales Magno tenta chegar a bola, aperta para o time do Corinthians. Ele vem para o toque, ele vai na frente do comando de ataque. Angileri vem para ganhar para o time do Corinthians. Rola a jogada pelo comando de ataque para Michael. Michael domina para o time do Corinthians. Vem para o toque, ele vai tentou buscar na jogada. Bidon de letra, perde. O Léo faz gol de cabeça, hein, Pretzel? Na passada eu falei que ele era fazedor de gols, a primeira bola ele empatou o jogo, lembra isso? Lembro. Léo Gamalho, é isso? É isso, base do Inter, estreou contra o Friburguense em 2004, uma Copa do Brasil, imagina só. Ele fez gol no Palmeiras. Palmeiras ganhou do Mirassol de 3-2 e conseguiu sua classificação. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada no Brasil. Se a Sil pode confiar. Já Santos e Bragantino, Pedro Martelli, Cláudio Zaida e Felipe Melo. Já para você no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. 2-0 para o time corintiano. Tenta Garro ganhar a jogada, ganha parcialmente, vem para o toque de cabeça, recupera novamente. Mateuzinho não vai. A bola volta pelo setor de esquerda para o time do Mirassol, que tenta descer pelo comando de ataque com Daniel Borges. Ele vem para a finta, abriu pelo setor de esquerda, vai para o cruzado na grande área, para em frente ao Mateuzinho. Deu toque de bola para Reinaldo. Reinaldo da esquerda, tenta o domínio, chega, agarra na marcação, apertou. A bola já volta novamente com o time do Mirassol. Uma abertura na entrada da grande área, tenta o toque de bola para Léo Gamalho, tentou chegar na bola, afasta a zaga do Corinthians, tira o timão. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Abra a volta no toque de bola, vem para a marcação, aperta o time do Corinthians, tenta ganhar a jogada, recolhe pelo comando de ataque, tenta o toque de bola, 2-0 Corinthians. Alex Santana ganhou lance, volta para Bidon, ele mata no peito, tenta o toque de bola, fica no chão, pede falta, a árbitra manda seguir. A bola volta pelo comando de ataque, tenta descer novamente o time, recolheu o lançamento, vem à frente no comando de ataque, Félix Torres fecha a porta, a bola vai embora. Tiro de meta pro Timão cobrar. 2-0 pro Corinthians, 2-0 Corinthians no Mirassol. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista ao campeonato inglês, campeonato espanhol e ao campeonato italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. Nesse momento, o Corinthians não poderá ser mais alcançado em pontos no Campeonato Paulista. Se chegar até a final, decidirá em sua casa. A notícia é boa para a fiel torcida corintiana. Domínio do campo de defesa, vai ser jogando novamente o time do Corinthians, pois não? Sobre isso, se o Santos ganhar no tempo normal e São Paulo passar nos pênaltis, aí nós teremos Corinthians e São Paulo, Palmeiras e Santos. Se Santos e São Paulo passarem no tempo normal, aí nós teremos Corinthians e Santos e Palmeiras e São Paulo. É o futebol da Bandeirantes para você. Para mim vai dar Corinthians e Santos, Palmeiras e São Paulo. Não tenho dúvida disso, porque os dois vão passar no tempo normal. Bom, vamos esperar, né? Tem time do inteiro. O Novo Horizontino é time bom, o Bragantino também, mas o Santos está num momento que eu vou dizer para você. Chegou lateral, hein? O momento do Santos.
Chegou lateral esquerdo aí no Corinthians, Chegou. viu, o Ronaldo Giovanelli? Agora o Corinthians tem o lateral esquerdo. Graças a Deus, chegou. É bom jogador, o Pretzel já destacava. O Angileri, né, Pretzel? Bom jogador, tem 30 anos, não é novato, está acostumado a jogo de pressão, estava disputando a La Liga. Tudo bem que era um time fraco, que é o Getafe, mas ainda assim enfrentou Barcelona, enfrentou o Atlético de Madrid, enfrentou o Real Madrid, quer dizer, é um cara experiente que chega para tomar conta da posição. E vem pro toque de bola, tenta ganhar a jogada, continua novamente no setor intermediário, recolhe o time do Mirassol para ser jogando o Thales Magno pé. Mais 5. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata. E tudo azul pela frente. 45 iremos a 50, 2-0 pro time do Corinthians. Já Santos e Bragantino. Pedro Martelli, Cláudio Zaidan e Felipe Melo no futebol Bandeirantes. O jogo começa às 20h45. Domínio do campo de ataque, tenta descer já o Martelli vem aí. Eu vou estar ligado na transmissão da Bandeirantes. Cruzamento na grande área, tentou Léo Gamalho de cabeça, desvia na marcação na cabeça do Gustavo Henrique, vai embora. Escanteio pro Mirassol bater. Léo Gamalho é perigoso na bola aérea. Deu sorte a defesa do Corinthians, não fosse o toque do Gustavo Henrique, a bola ia pro gol, mais o escanteio pro Mirassol, no momento perigoso pro jogo. Vem bola levantada na área do Timão, Ulisses. 2-0 Corinthians, você ligado na Bandeirantes, gente de verdade a jogar com responsabilidade. Se tem gente, tem estrela, acesse estrelabet.bet.br. Escanteio pro time do Mirassol, batendo pra você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Escanteio vai ser cobrado, obrigado torcedor pelo carinho da sua sintonia. Não, jogar o que no gramado ali? Reclamação de um objeto atirado no campo, posto de onde a gente está aqui, mas atrasou a cobrança do Mirassol. Acho que era bem isso que a torcida do Corinthians queria, mas pode acarretar um problema pro clube. Escanteio pro time do Mirassol, só faltava o Corinthians perder mando de jogo, ganhou no campo de jogo, porque nego atirou objeto no campo de jogo. Né? Aí seria a primeira vez que o objeto estaria no campo. E o objeto é uma chave, parece uma chave de um carro, viu? Sério mesmo, cara. Pô, mas é caro chave de carro, velho. Bom, o que não é caro nesse país? Café é caro, tudo é caro aqui no Brasil. Você ligado na Bandeirantes. Eu acho que o cara com o preço do estacionamento... com o preço do estacionamento. Aí ele parabéns aos envolvidos aí, né, Prédio? 170 pau. Vou convidar vocês dois a tomar um copo d'água, sai mais barato. Ó, tem que ver também a conta d'água aí também, tem que ver muita coisa. Pois não, Prédio. Prédio, eu tava falando em cima do meu comercial aqui. Fala, Prédio. Desculpa, Ulisses. Mas pode concluir, Prédio. Com o preço do estacionamento, o cara largou o carro no estádio. Jogou a chave no campo. Falou, não quero mais. Não dá mais. Não dá mais. Esse é o objeto. Ele vai vender o carro para pagar o estacionamento. Só o Corinthians mesmo, E cadê o pessoal do impeachment aí? Cadê? Que não vê nada também. Cadê? Muito boa, tia. Fala, vou deixar aí que não dá, né? É o futebol da Bandeirantes para você. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, 47 minutos de bola rolando, vem para a cobrança de escanteio novamente o time do Mirassol para você ligado na Bandeirantes. Obrigado, torcedor brasileiro, pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o sonsaço Bandeirantes. É escanteio para o time do Mirassol, bater para você ligado no microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Escanteio para o time do Mirassol, cobrar placar do jogo, continua 2-0 para o time do Corinthians. Corinthians vai passando a semifinal do Campeonato Paulista, o Palmeiras já tá lá, o Corinthians vai passando, o time do toque de bola, levantamento na boca do gol, toque de cabeça, vai pra fora. Beija a rede, vai embora para a linha de fundo, a cabeçada do Lucas Ramon, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. E se fosse gol, não teria quem comemorar, Ulisses, porque toda a torcida do Mirassol já deixou as arquibancadas da Neoquímica Arena cientes da iminente eliminação no Paulista. É o futebol da Bandeirantes para você, 48 minutos de bola rolando, placar de 2-0 para o Corinthians, pois não? Fabiane, já tem público em renda aí, meu garoto? Vamos lá, 44.189 pessoas pagantes aqui na Neoquímica Arena, Prédio. Para uma renda de R$ 2.914.044. Sem o estacionamento, vamos fazer as contas a partir do próximo jogo do estacionamento também, para alguma autoridade, para os conselheiros do Corinthians, para o Tuma, que é o presidente do conselho, ver o que está acontecendo com esse estacionamento aí. Ou se está dividindo o estacionamento com o aeroporto e com o metrô. Aí tá certo, né? Que você vem aqui, paga e deixa o carro uma semana, vai para o aeroporto, pega o metrô, porque só pode ser isso aí. E vem pro jogo, tenta descer o Mirassol, vem Bidon para tirar, nada disso está valendo.
Tá marcado impedimento para o time do Corinthians bater dentro da sua grande área. Impedimento para o time do Corinthians bater. Você ligado na Bandeirantes, torcedor brasileiro. E aí tá parado o jogo. Tá parado o jogo, a torcida do Corinthians já celebra a classificação e parece esboçar o grito de classificação a cada vez que a Daiane se aproxima da bola. Vem da reposição Hugo Souza e a Daiane já se posiciona como quem pode apagar a partida a qualquer momento. Romero, o cara do jogo, pra mim. Ah, jogou demais. Já o craque do jogo. Fica tranquilo, Ronaldo. Não se antecipe. É que ele já saiu. Fica na cor. Fazer uma menção honrosa pra ele, que ele foi muito bem. É o futebol da Bandeirantes. Ergue o braço, a Edna Muniz. A Daiane Muniz, me desculpe, ergue o braço, a Daiane Muniz. Final de jogo. E eu vou dizer pra você, sair falando besteira pra ela meteu já um cartão amarelo. Final de jogo, Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista. O Palmeiras já tá lá. Corinthians 2, Mirassol 0. Na Bandeirantes vamos eleger o craque do jogo. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. E aí, o craque do jogo na Bandeirantes. Ronaldo Giovanelli, Alexandre Pretzel. Romero. Tô fechado nessa também. O Romero, pra mim, foi o cara de mais comprometimento, mais entrega, mais competitividade e ainda fez o primeiro gol, abrindo a vitória do Corinthians classificado e com a vantagem de decidir em casa caso chegue a decisão. Romero, melhor em campo, Ulisses. Romero eleito o melhor jogador em campo. O futebol da Bandeirantes continua porque ele tá chegando. Rapaz, o homem é um gigante, hein? 10 agências de publicidade. Eu vou falar, o homem tá demais. Santos e Bragantino aqui deu timão 2-0. Na Bandeirantes vem Santos e Bragantino, Pedro Martelli, Cláudio Zaidan e Felipe Melo. Alô, alô, Vila Belmiro. Vem Martelli aqui 2-0 timão. Pedro Martelli. Futebol da Bandeirantes para você na sequência do Campeonato Paulista. Ulisses Costa transmitiu há pouco. Mestre professor Ulisses Costa trazendo para você vitória do Corinthians para cima do Red Bull Bragantino. Não, porque daqui a pouco tem Santos e Bragantino. Pode sim ter um Corinthians e Peixe. O Corinthians passou pelo Mirassol nas quartas de final do Campeonato Paulista. Ulisses Costa transmitiu no Futebol da Bandeirantes. Daqui a pouco trazendo mais um lado de quartas de final do Campeonato Paulista de 2025. Na Vila Belmiro, Santos e Bragantino se enfrentam. Valendo vaga na semifinal. O Peixe buscando a vitória para cima do Bragantino. Joga em casa. Primeiro do Grupo B contra o segundo do Grupo B na Bandeirantes daqui a pouco. Santos e Bragantino no Futebol da Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Hit de verdade é jogar com responsabilidade.